Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 14. Capítulo 4. Lamento. Passaram 3 dias desde o desmaio de Nanahoshi. Ela ainda não tinha recuperado a consciência e ainda não sabíamos o que a fez vomitar sangue. Aromanfi apareceu instantaneamente depois que Sylphie saiu para buscar ajuda. Ele olhou Nanahoshi e a carregou direto para a enfermaria. Nesse meio tempo, reuni todos para explicar a situação. Disse a eles que a condição de Nanahoshi havia piorado, e quando Sylphie tentou lançar magia de desintoxicação nela, ela cuspiu sangue e desmaiou. Também lhes disse que estava sendo tratada na enfermaria. Tudo aconteceu tão rápido, e isso era tudo que eu sabia. Todos ficaram surpresos, mas pelo menos entenderam o que estava acontecendo. No momento, Yuruzu da Redenção era quem estava cuidando de Nanahoshi. Yuruzu possuía um poder de cura especial que lhe permitia transferir o vigor e a saúde de uma pessoa para outra. Como isso funcionava de maneira muito diferente da magia de desintoxicação, poderia ser eficaz no tratamento de doenças que não podiam ser curadas por meios normais. Era o que se esperava, pelo menos. O único problema era que Yuruzu não conseguia fazer isso sozinha. Ela precisava da cooperação de alguém para realizar sua mágica. Sylphie imediatamente se ofereceu. Yuruzu a fez deitar ao lado de Nanahoshi e começou a trabalhar sua magia. O rosto de Nanahoshi se contorceu de angústia durante o processo todo, e suas crises de tosse foram incessantes, mesmo que ainda estivesse inconsciente. Carovante, como ela está? Perugius olhou para Nanahoshi antes de ordenar para que um dos seus subordinados a inspecionasse. O homem sob seu comando era Carovante da Compreensão, cuja habilidade lhe permitia perscrutar o desconhecido, identificar os segredos de uma pessoa. Isso também significava que poderia analisar a condição de um indivíduo se este não estivesse bem, quase como uma visão de raio-x. Ele olhou para Nanahoshi, ou talvez através dela, e balançou a cabeça. Não é algo que Yuruzu pode curar com seus poderes. Então procure nos registros, disse Perugius. Como ordenar? Com isso, seu subordinado passou a buscar informações sobre a doença e como curá-la. Carovante iria comparar os sintomas que observara em Nanahoshi com a literatura mantida na fortaleza. Ofereci-me para ajudar, mas Perugius recusou categoricamente, ele não tinha intenção de deixar um estranho se meter em seus arquivos. Nesse ínterim, Yuruzu continuou seu tratamento e Sylphie permaneceu na enfermaria. Fiquei sem nada para me manter entretido. É claro que não passei os 3 dias sem fazer absolutamente nada. Voltei para casa e atualizei Roxy sobre nossa situação, informando-a de que Nanahoshi havia desmaiado e Sylphie estava ajudando a tratá-la. Assim, contei que demoraríamos um pouco para voltar para casa. Depois de ouvir tudo, Roxy entrou em ação imediatamente. Entrou em contato com a universidade e pediu licença, depois explicou tudo para nossa família em meu lugar. Também prometeu cuidar de todos enquanto estivéssemos fora. Ela estava muito mais calma e controlada do que eu. Não havia dúvida de que estava acostumada com essas situações. No final, eu realmente não fiz nada. Roxy fez tudo em meu lugar. Tudo o que fiz foi lembrar a Aishinor, mais uma vez, que demoraríamos para voltar. Então peguei uma muda extra de roupa e corri de volta para a fortaleza flutuante. Não que houvesse algo que eu pudesse fazer quando voltasse, exceto orar para que Nanahoshi escapasse dessa situação em segurança. Será que ela vai ficar bem? Assim como eu, Cliff não tinha nada para fazer além de remexer os polegares. O castelo tinha uma capela, e era onde Cliff ia para oferecer suas orações fervorosas. Que seja feita a tua vontade, Lord Miles, disse ele, com as mãos juntas e os olhos fechados. Pessoas de fé frequentemente oravam assim em tempos de dificuldade. Quanto a mim, nunca acreditei em nenhum tipo de poder superior. Eu só colocava fé nas pessoas que me ajudaram neste mundo. E sabia que mesmo se orasse para Roxy ou Sylphie, não aliviaria a ansiedade que sentia. À medida que o silêncio se estendia, de repente me lembrei de um filme que vi há muito tempo. Era uma história famosa sobre alienígenas dominando o mundo. Seus avanços científicos permitiram que dominassem a humanidade e nos eliminassem. Mas, no final do filme, todas as suas máquinas pararam bruscamente. Eles não tinham imunidade ao vírus do resfriado comum, que dizimou a todos. Nanahoshi tinha sido teletransportada para este mundo. Ela não reencarnou, como eu. Além disso, não envelhecia e não podia usar magia ou implementos mágicos. Talvez não fosse simplesmente de mana que ela carecia, mas também de imunidade a agentes patógenos deste mundo. Não, se fosse o caso, deveria ter adoecido muito antes. Já se passaram 8 anos desde o incidente de deslocamento. Foi tempo demais sem ser afetada. Estreitei os lábios. Ela realmente vai morrer?
Já era o quarto dia desde o desmaio de Nanahoshi. Fomos todos chamados a uma sala com uma mesa redonda. Perúgios e todos os seus familiares estavam presentes, exceto Yuruzu da Redenção. Eles estavam atrás de seu lorde enquanto este se sentava em uma cadeira extravagante. Por favor, sentem-se, disse Silvaril. Fizemos o que ela pediu, acomodando-nos em nossas cadeiras. Sylphie ainda estava ajudando Yuruzu com o tratamento de Nanahoshi, então, sem ela, restavam apenas 6 de nós. Descobrimos o que aflige Lady Nanahoshi, disse Silvaril, dando um passo à frente assim que todos nós nos sentamos. Enfim descobriram o que é. O nome da doença dela é Síndrome de Esgotamento. Síndrome de esgotamento? Foi a primeira vez que ouvi a respeito. Olhei ao redor, parecia que eu não era o único. Cliff provavelmente tinha o maior conhecimento médico entre nós, mas até ele parecia confuso, balançando a cabeça. Não é de se surpreender que não conheçam. Era uma doença ativa a eras, quando humanos possuíam menos mana do que hoje em dia. Naquela época, várias crianças nasceram sem mana. Quando chegavam aos 10 anos, mais ou menos, morriam devido a essa síndrome, sem exceção. Bem, isso parecia combinar com aquilo que Nanahoshi enfrentava. Embora não fosse uma criança de 10 anos, já estava neste mundo há 8 anos e não possuía mana. Então, a doença dela definitivamente não era culpa de Sylphie. De acordo com a literatura, aqueles que não possuem mana própria não têm a capacidade de neutralizar a mana externa que é filtrada. Assim, ela se acumula dentro deles ao longo de uma década e causa essa doença. Não entendi muito bem o que isso significava, mas parecia semelhante ao conceito de bactérias boas e más. Ter sua própria mana significava ter bactérias boas para eliminar as ruins, mas aqueles que não tinham mana apenas acumulariam bactérias ruins em seus corpos. Embora eu não tivesse certeza do quanto poderíamos confiar nessa literatura de que Silvaril falava, sua explicação fazia sentido. Você descobriu alguma coisa sobre como curar essa doença? Perguntei. Não havia nada. Isso aconteceu há 7.000 anos. À medida que a mana natural dos humanos se fortalecia com o tempo, a síndrome desapareceu. Esse período significava que a síndrome estava ativa antes da primeira grande guerra humano-demônio. Se não me falha a memória, dizem que essa guerra durou 1 milênio. Um conflito tão vasto que resultou em uma grande evolução. Seja como for, a humanidade devia ter conseguido se fortalecer. Faz sentido a síndrome do esgotamento ter desaparecido como resultado disso. No entanto, 7.000 anos era muito tempo. Não era de se surpreender que tivessem pouca literatura sobre o assunto. Foi um milagre terem conseguido descobrir o nome do que atormentava Nanahoshi. Então, o que faremos? Perguntei. Congelaremos ela no tempo. Não foi Silvaril quem respondeu a mim desta vez, mas sim Perúbios, cuja forma imponente estava rigidamente sentado em sua cadeira de luxo. Casaco assustador do tempo pode usar seu poder para congelar o relógio de Nanahoshi. Um homem deu um passo à frente enquanto Perúbios falava. Ele usava uma máscara que se projetava na boca. Parecia um pouco os lábios enrugados de uma máscara Ryotoko, não, talvez mais como uma máscara de gás? Então esse é o casaco assustador do tempo, hein? Eu tinha certeza que sua habilidade era congelar o tempo de qualquer pessoa que ele tocasse. Isso pararia seu tempo também, mas pelo menos se o usassem na Nanahoshi, a impediria de morrer ou piorar. Muito bem. O que faremos depois disso? Entraremos em contato com as pessoas na superfície e procuraremos uma maneira de curá-la. Tudo bem. Essa era uma das formas de dar um jeito nisso. Com a reputação de Perúbios, certamente não havia muitos que nos rejeitariam. Embora eu não tenha ideia de quantas pessoas lá fora vão querer tentar salvá-la, acrescentou Perúbios. Não pode usar sua influência para ajudá-la? Perguntei. O vínculo entre mim e Nanahoshi é apenas contratual. Não vou me colocar em dívida com outras pessoas para ajudá-la. Isso soou terrivelmente frio para mim. Dito isso, eu não sabia nada sobre o relacionamento deles, então não iria enfiar o nariz onde não deveria. Espera, não me entenda mal, vocês são meus convidados, então farei o que puder para ajudar. No entanto, o propósito de toda a minha vida é procurar Laplace e derrotá-lo. A minha ajuda se limita a isso. Não posso ajudá-la às custas de meu próprio objetivo. Então, basicamente, já que cuidar de Laplace era o seu trabalho, ele não faria nenhum esforço extra para ajudá-la. Se pedisse ajuda a outra pessoa, isso o colocaria em dívida, o que acabaria tendo que pagar. Seria uma dívida pesada demais, considerando que precisávamos de uma cura para uma síndrome que não existia há milhares de anos. Não havia como dizer que tipo de preço seria exigido por um favor desses. Perúbios não tinha obrigações para com alguém como Nanahoshi. Não, na verdade, já tinha feito mais do que era sua obrigação.
Tratou de sua condição e a estava mantendo viva. Era por isso que estava fazendo essa declaração, dizendo que não faria mais do que já fizera. Se algum de nós quisesse salvá-la, poderia ficar à vontade. Não achei que houvesse nada de errado nisso. Está planejando abandonar Nanahoshi, é isso? Gritou Cliff, pondo-se de pé. Eu nunca disse que iria abandoná-la. Mentiroso. Você tem este castelo incrível e todos esses familiares excepcionais à sua disposição. Se alguém pode procurar uma cura, esse alguém é você. A sobrancelha de Perugius se contraiu. Ter a capacidade de fazer algo não significa que sejamos obrigados a fazê-lo. Cansei dos seus joguinhos. Rosnou Cliff. É dever de quem tem poder ajudar quem precisa. Hã? Não empurre a irritante baboseira religiosa irritante de Miles para cima de mim. O que disse? Eu sabia que Cliff estava apenas falando com raiva. Ele acreditava em Miles, que lembrava o cristianismo do meu mundo anterior. Talvez um dos ensinamentos de Miles fosse que as pessoas deveriam estender a mão da misericórdia aos cordeiros que precisam de socorro. Achei, entretanto, um erro dizer isso a Perugius. Ele estava agindo em seu próprio senso de moralidade. Nos últimos 400 anos, ele está trabalhando em prol de um objetivo. Estava interessado na pesquisa de Nanahoshi sobre invocação de coisas de outros mundos, mas isso não tinha prioridade acima de Laplace. Era, no máximo, uma forma de matar o tempo. O que você está dizendo é o mesmo que abandonar Nanahoshi. Se vai ajudá-la, deve se comprometer a fazer da maneira certa. Cliff, chega! Berrou ele na Lizzie depois que ele chutou a cadeira. Ela o agarrou pelos ombros e o segurou com força para que não pudesse se mover. Eu sei como se sente, mas controle-se. Seus lábios se contraíram. Não quero te perder por algo assim, continuou ela. Pelo cômodo, todos os 11 familiares de Perugius se colocaram em posição de batalha. Perugius deu uma olhada em Cliff, que era comparativamente impotente, e seus lábios se curvaram em um sorriso zombeteiro. Se está tão incomodado com a condição dela, por que não toma uma atitude? Seu Deus diria o mesmo, não é? Não confie nos outros para ajudar os necessitados, se não estou enganado, não é? Cliff fez uma careta ao deslizar de volta para sua cadeira, irritado com as palavras de Perugius. Certamente não era sua intenção pular na garganta de Perugius. Só estava aborrecido com o fato de que alguém tão poderoso, que parecia capaz de qualquer coisa, não tentar nos ajudar. Uf! Expirei profundamente. Beleza, e agora? Quero ajudar Nanahoshi, mas não tenho ideia de por onde começar. O resto do grupo parecia igualmente perplexo. Na minha família, Aisha, em particular, passava muito tempo com Nanahoshi e ficaria muito triste se ela falecesse. Além disso, se não fizéssemos nada e víssemos Nanahoshi definhar, Sylphie se culparia. Não há algo que eu possa fazer? Com licença, disse uma voz quando a porta da sala se abriu. Yuruzu da Redenção entrou. Lady Nanahoshi recuperou a consciência. No momento em que ouvi isso, pulei da cadeira. E? Como ela está? Pelo que parece, os sintomas parecem ter melhorado. Como assim? A síndrome de esgotamento causa um acúmulo de mana, que altera o corpo levando a contrair a doença. Conseguimos tratar esses sintomas. Ao que parece, a síndrome de esgotamento parecia se assemelhar à AIDS. Toda a tosse dela até o momento devia ser um sintoma. Foi por isso que nossa magia de desintoxicação foi eficaz em tratar seus sintomas superficiais, mas em momento algum se livrou do problema. Você não pode absorver a mana do corpo dela ou algo assim? Perguntei. Não sou capaz de fazer isso. E não conhece ninguém que possa? Yuruzu balançou a cabeça lentamente. Ah, bem, então. Eu me perguntei se havia alguma outra maneira de drenar o excesso de mana do corpo. Por exemplo, poderíamos fazer um implemento mágico com tais propriedades. De certo, nossa capacidade de fazer tais objetos progrediu nos 7.000 anos desde o aparecimento da síndrome de esgotamento. O que podíamos fazer? Poderia usar a pedra de absorção de mana para purificá-la? Nem, essa coisa não é capaz de absorver mana de dentro do corpo de uma pessoa. Embora eu tenha a sensação de que não é impossível usar dessa forma. Talvez devêssemos fazer algo em vez disso? Mas quanto tempo levaria para fazer algo com essas coisas? E não há nenhuma garantia de que isso funcionaria. Merda. De qualquer forma, vou ver como Nanahoshi está, falei, caminhando até a porta. Os outros logo me seguiram. A enfermaria estava deserta. Tinha a mesma mobília dos quartos de hóspedes, mas o interior era feito de pedra e sem janelas.
Uma espécie de mesa de operação ficava no centro da sala, e também havia um gabinete contendo uma faca, bandagens e outros suprimentos médicos. O silêncio pairava no ar. Nana Roshi estava em uma cama no canto do quarto. Todo o sangue que havia expelido tinha sumido. Em algum momento, Sylph e Uruzu lhe deram um vestido branco imaculado, como se fosse algum tipo de paciente de hospital. Por fora, não havia indicação de que estava em perigo, mas a vida parecia ter sido drenada dela. Nana Roshi? Você está bem? Ela olhou para mim. Pareço bem para você? Não, ela não parecia. Seu rosto estava mortalmente pálido e havia olheiras. Só de olhar já dava para ver que estava doente. Talvez os poderes de redenção de Uruzu também estivessem drenando o paciente. A propósito, a cama ao lado da Nana Roshi estava vazia. Uruzu levou Sylph para seu quarto de hóspedes assim que entramos. Vi Sylph passando, e ela parecia fraca. Esteve ajudando no tratamento de Nana Roshi nos últimos 4 dias. Embora não tivesse ficado sem comida e água, ainda teve um impacto notável em sua constituição. Uruzu disse que não podem me curar. Eu sei, falei enquanto me sentava ao lado dela. Parecia que a senhorita Uruzu não tinha escondido nenhum detalhe de Nana Roshi. Bem, tenho certeza que você vai melhorar logo. Nós dois sabemos que não vou. Ela voltou a olhar para a parede e ficou quieta. Talvez dizer isso tenha sido um pouco imprudente da minha parte. Depois de um longo e prolongado silêncio, Ariel e os outros tentaram conversar com Nana Roshi. Alguns deles tentaram consolá-la, alguns a encorajaram a manter o ânimo e outros prometeram que ela iria melhorar em breve. Todos estavam apenas tentando melhorar o humor dela, mas, infelizmente, em momentos como este, às vezes isso tem o efeito oposto. Para quem sente dor, não há nada mais desprezível do que uma garantia vazia. Nana Roshi não respondia nada, então todos eventualmente ficaram sem o que dizer. Um silêncio opressor permeou o ar, sufocando a atmosfera. Bem, então, Nana Roshi, eu devo voltar para o meu quarto. Virei para te ver de novo, disse Ariel. Ela foi a primeira a sair, e os outros logo seguiram atrás dela. Cliff demorou. Foi apenas com a sugestão de Linalise que enfim desocupou o quarto. Quando saíram pela porta, eu a ouvi dizer: não há palavras que possamos oferecer a ela. Fui o único que restou. Não sabia por que tinha ficado, mas senti que precisava estar junto com ela, que seria perigoso deixá-la sozinha. Não havia nada que eu pudesse dizer a ela, no entanto. Não quando estava sofrendo de algo incurável. Qualquer coisa que eu dissesse seria inútil. Nana Roshi devia estar repleta de ansiedade. Sua pesquisa sobre magia de invocação estava indo pelo caminho certo. Ela ficou estagnada no primeiro estágio, mas avançou além do segundo e chegou ao terceiro estágio. A julgar pelo que Perugius disse, ela já tinha tudo de que precisava para passar para o próximo estágio. Eu não fazia ideia de quão perto ela estava do quinto estágio de sua pesquisa, mas se as coisas continuassem do jeito que estavam, provavelmente poderia ir para casa em mais ou menos em 1 ou 2 anos. Mas assim que as coisas finalmente começaram a melhorar para ela, isso aconteceu. Foi como um diagnóstico de câncer. Mesmo que o câncer não fosse mais considerado intratável em meu mundo, a taxa de mortalidade continuava bastante alta. Foi o suficiente para encurralar Nana Roshi e enchê-la de desespero. Não seria surpreendente se ela explodisse novamente. Se de fato fosse verdade que essa doença não tinha cura, então não havia um futuro à sua frente. Se isso significava que nunca poderia voltar para casa, então talvez merecesse o direito de ficar furiosa. Talvez se liberasse sua fúria até que não houvesse mais nada, pudesse se acalmar e encontrar uma maneira de aproveitar o pouco tempo que lhe restava. Se decidisse extravasar, eu ficaria ao lado dela até o fim. Para começar, nunca tive um corpo forte, sabe? Disse Nana Roshi com um suspiro enquanto eu permanecia sentado em silêncio. Sua voz soou mais alegre do que eu esperava, mas era do tipo vazio e insincera. Eu não diria que sou do tipo doente, mas pegava pelo menos um resfriado por ano. Fiquei quieto e ouvi enquanto suas palavras saíam. Minhas notas eram boas, mas eu não era muito atlética. Preferia ficar dentro de casa. Após uma breve pausa, mudou de assunto. Este mundo não fez muito progresso na frente médica, não é? Quando não respondi, ela continuou. Talvez seja porque dependem muito da magia neste mundo, mas você sabia que as pessoas daqui nem mesmo lavam suas feridas depois de se machucarem? Como resultado, muitos recebem o tratamento tarde demais e morrem ou perdem um membro. Idiotas, não acha? Apenas limpar as feridas com água já preveniriam que tais infecções acontecessem. Esperei e ela mudou para um assunto diferente. Desde que percebi que não posso usar magia, tenho tomado uma série de precauções.
Evito lugares lotados para não contrair doenças. Também me recuso a comer alimentos que desconheço. Essas pausas continuaram, intercaladas com seus pensamentos aleatórios. Posso parecer muito doente, da sua perspectiva, mas na verdade tenho feito exercícios no meu quarto. Tenho estado mais em forma que posso, à minha maneira. Quer dizer, eu sabia que se ficasse doente, poderia não ser tratável. Na verdade, imaginei que provavelmente seria incurável. E provavelmente seria alguma doença da qual eu nunca tinha ouvido falar antes. Para começo de conversa, não acha que este mundo é muito estranho? Existem monstros aqui, pesados o suficiente para te esmagar, e eu não sei se é a magia ou o que, mas este mundo parece ignorar as leis da física. Tipo, beleza, claro, achei este lugar muito legal quando cheguei. Na verdade, eu mesma já joguei alguns videogames e não posso dizer que odeio espadas, magia e outras coisas do tipo. Estaria mentindo se dissesse que não acho isso empolgante. Parte de mim uma vez sentiu inveja de você por ser capaz de reencarnar em um mundo como este. A voz dela sumiu de repente, os ombros tremendo. Lentamente, ela virou o rosto para mim. Seus olhos estavam vermelhos e inchados enquanto se enchiam de lágrimas. Não quero morrer. As lágrimas começaram a cair, uma após a outra, como se uma represa tivesse estourado dentro dela. Não quero morrer em um lugar como este. Não neste mundo bizarro e estranho. Por quê? Merda, por que isso está acontecendo comigo? Não faz sentido algum. Sabia que o meu corpo não mudou em nada nos últimos 8 anos? Eu não cresci mais e meu cabelo está do mesmo comprimento de sempre. Mas meu estômago ronca e, se eu comer, ainda faço cocô. Mesmo assim, minhas unhas não crescem e eu também não menstruei mais. Ela agarrou um jarro ali perto, então o arremessou para o outro lado do quarto. Atingiu a parede oposta e se espatifou, espirrando água por todo o chão. Eu não sou um humano deste mundo. Não estou vivendo aqui. Sou como um cadáver ambulante. Então, por quê? Por que posso ficar doente? Isso não faz sentido. Por que isso tem que acontecer comigo? Não quero morrer. Não quero morrer neste mundo estúpido e estranho. As lágrimas surgiram cada vez mais rápidas enquanto ela chorava. Quer dizer, nem beijei ninguém. Ainda não disse ao cara que amo como me sinto. Sinto tanta inveja de você. Você aproveita cada dia, vivendo cada momento ao máximo. O que você tem para se sentir triste? Ah, então seu pai morreu e sua mãe está gravemente doente? E daí? Quem liga? Não vou nem ver meu pai antes de morrer. Minha mãe nem vai saber que eu sumi. Sinto falta deles, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Ainda me lembro da manhã antes de me teletransportar para cá. Meu pai disse que voltaria para casa mais cedo naquele dia, e minha mãe disse que iria fazer peixe grelhado para o jantar. Eu disse a ele que tinha amigos indo lá para casa, então preferia que não voltasse para casa mais cedo, e disse à minha mãe que estava enjoada de peixe. Por quê? Por que eu disse essas coisas? Tenho certeza de que os dois estão muito preocupados. Sinto falta deles. Quero ir para casa. Não quero morrer. Não quero morrer aqui. Ela colocou os braços em volta das pernas, enfiando o rosto nos joelhos. Um choro abafado soava, junto com soluços e gritos tristes. A dor em sua voz foi como uma adaga em meu coração. Quando vim a este mundo, provavelmente não teria empatia por ela. Sinto falta deles. Quero ir para casa. Quero ver minha família novamente. A pessoa que eu era naquela época ficaria perplexa se alguém dissesse essas coisas. Eu teria pensado, esqueça-os de uma vez e aproveite o novo mundo em que você está. Agora as coisas eram diferentes. Compreendi ela querer voltar para casa e ver sua família de novo. Sabia o quão preciosos aqueles dias aparentemente monótonos podiam ser. Depois que eles passam, é impossível recuperá-los. Impossível mesmo. Paul estava morto. As memórias de Zenith podem nunca mais voltar. A calorosa família que eu conhecia de Buena Village se foi. No entanto, em seu lugar, agora eu tenho uma nova família para proteger: Sylphie, Roxy, Lucy, Lilia, Aisha, Norma e Zenith. Se eu fosse de alguma forma separado das minhas garotas para sempre, isso iria rasgar meu coração ao meio. Se alguma delas desaparecesse, eu iria até os confins da Terra para encontrá-la novamente. E se eu fosse transportado de volta para o meu antigo mundo, não importaria se eu pudesse usar magia lá ou se chovessem garotas na minha horta para me encherem de afeição. Eu ainda estaria decidido a voltar para este mundo. O corpo inteiro de Nanahoshi tremia enquanto ela apertava os joelhos com os braços.
Ela nunca tinha se aproximado mais do que era absolutamente necessário de Zanoba, Cliff ou Sylph, mas sempre me ouviu. Quando eu lhe pedia algo, ela ajudava. Quando eu dava uma festa, ela comparecia. Parando para pensar, nunca me tratou mal, ficava um pouco animada sempre que falávamos em japonês. Como a única pessoa que falava sua língua materna, eu era seu único porto seguro. Por favor, alguém, me salve, Nanahoshi chorava baixinho. Levantei da minha cadeira. Voltei para a sala com a mesa redonda para encontrar Perugius ainda sentado lá dentro. Todos seus familiares haviam partido. Ele estava lá, sozinho, como se estivesse esperando por mim. O que foi? Perguntou ele. Eu vou salvá-la. Apreciaria muito se você pudesse me dar qualquer ajuda, mas não vou pedir mais do que está disposto a dar. Suas sobrancelhas levantaram em surpresa, mas ele acenou com a cabeça. Oh! Vai procurar uma maneira de salvá-la? Ele olhou fixamente para mim, como se tentasse verificar o quão sincero eu estava sendo e o quão determinado estava. Senti ceticismo nele, como se achasse que eu não faria nada a menos que isso me beneficiasse, mas eu não era do tipo calculista. Já que não tinha nada a esconder, encarei-o de volta. Muito bem, disse ele. Eu também ficaria magoado em vê-la morrer. Ótimo, já decidi o que vou fazer, mas agora, por onde começo? Trata-se de uma doença extinta há mais de 7.000 anos. Nenhum de nós tinha ideia de como poderíamos encontrar uma cura para ela. Tudo o que sabíamos com certeza era que a magia de desintoxicação e a magia de cura eram ineficazes. Perugius teria dito algo se a cura fosse tão simples. Talvez um implemento mágico? Mas também não faço ideia se isso funcionaria. Se estivéssemos procurando por um implemento mágico que pudesse afetar alguém internamente, Cliff havia arquitetado um para Elinalise. No caso dela, ele o aprimorou ao longo do tempo enquanto verificava sua eficácia, mas, mesmo assim, não tinha acabado com a sua maldição. Ainda assim, talvez pudéssemos fazer o mesmo com Nanahoshi e trabalhar aos poucos em sua condição enquanto adicionássemos melhorias ao dispositivo. Isso, no entanto, exigiria que monitorássemos sua constituição quanto às mudanças ao longo do tempo, e Nanahoshi provavelmente não tem muito tempo. Ela vomitou sangue durante as crises. Yoruzu curou os sintomas superficiais, mas sem dúvida reapareceriam em breve. Pode ser que não sobreviva ao próximo surto. Além disso, com seu corpo congelado no tempo, não havia oportunidade para fazermos experimentos. Portanto, não poderíamos usar um implemento mágico. Talvez pudéssemos fazer um eventualmente, mas agora precisávamos de algo com efeitos imediatos. Talvez alguém conhecesse tal tratamento, como o Deus Homem ou Orsted. Eles eram os candidatos mais prováveis em minha mente. O problema é que eu não tinha como entrar em contato com o Deus Homem. Com um pouco de sorte, ele poderia me visitar em meus sonhos nesta noite e dar seus conselhos, mas nossa comunicação era inteiramente por lazer, eu não tinha como entrar em contato. Além disso, não tínhamos tempo para esperar e torcer para que aparecesse. Lord Perugius, há alguma maneira de entrarmos em contato com o Deus Dragão Orsted? Perguntei. Não. Não sei sua localização atual. Então, até mesmo Orsted estava fora de nosso alcance. Em qualquer caso, também duvido que ele saiba de uma solução. Ele apareceu neste mundo há apenas cerca de 100 anos. Por mais sábio que seja, não teria como saber sobre uma doença de 7.000 anos atrás. Orsted tinha cerca de 100 anos então, hein? Achei que já existia há mais tempo. Comparado a Perugius, ele era muito jovem. Mesmo que ainda fosse muito mais velho do que eu. Tudo bem, mas quem no mundo saberia sobre uma doença de 7.000 anos? Minha voz foi parando. Espere. Existe alguém assim? Acabei de lembrar. Sim, de fato. Existe alguém que viveu todo esse tempo. Eu não tinha a impressão de que saberia muito sobre doenças e afins, mas não custava nada perguntar. Na verdade, falei, há alguém que me vem à mente. Oh! Dito isso, eu não tinha ideia de como encontrar essa pessoa. A última vez que nos encontramos foi inteiramente por coincidência, e nos separamos não muito depois de nos encontrarmos. Nossa conexão era pouca, além de não ter meios de contato. Ainda assim, precisava fazer algo. Nada mudaria se ficasse esperando. Seria possível você me mandar para o continente demônio? Continente demônio? E o que planeja fazer lá? Perguntou Perugius. Só nos vimos uma vez no passado. Aparentemente, também se encontrou com Roxy, mas ninguém sabia onde estava. Mesmo assim, eu sabia o nome dele, ou melhor, o nome dela, há muito tempo, tendo estudado sobre suas façanhas quando morava na região de Fitua. Nunca esquecerei nosso encontro. Eu gostaria de rastrear o grande imperador do mundo demônio, Kishirika Kishirizu.
Kishirika, esse era o nome da mulher responsável pela primeira grande guerra humano-demônio que aconteceu há 7.000 anos. Capítulo 5. Retorno ao continente demônio. Nosso plano era simples. Primeiro, Perugius nos levaria ao continente demônio. Em seguida, começaríamos nossa busca por Kishirika e perguntaríamos se ela sabia como curar a síndrome de esgotamento ou, caso não soubesse, se conhecia alguém que saberia. É isso, bem simples. Ou pelo menos seria se ela estivesse escondida em algum castelo por aí como Perugio. Infelizmente, Kishirika tendia a vagar pelo continente, então precisaríamos de sorte para encontrá-la. Eu não fazia ideia de quanto tempo isso levaria. A situação não era de todo ruim, pelo menos. Perugius disse que faria um círculo de teletransporte que nos levaria a um dos pontos centrais do continente demônio. Simplificando, seremos teletransportados instantaneamente deste castelo para a maioria das cidades no continente demônio. Eu estava bem ansioso com o tempo de viagem, então essa seria uma preocupação a menos, felizmente. Com alguma sorte, poderíamos encontrar Kishirika dentro de uma semana. Os círculos de teletransporte eram um pouco assustadores, no entanto. Seu poder nos permite viajar instantaneamente deste castelo no céu para qualquer cidade do mundo. Isso significava que, como ferramenta de guerra, poderiam deixar os exércitos contornar qualquer terreno ou defesa. Não que alguém tentasse invadir esta fortaleza. Ainda assim, eu podia entender a razão dessa magia ser considerada proibida e o porquê de Orsted e Perugius só a usar em segredo. Não, tenho certeza de que eles não são os únicos usando. Sem dúvida, havia outros feitiços e ferramentas que as pessoas usavam em segredo, apesar de serem proibidos. O mundo era assim. Não tive escrúpulos em trapacear e usar tal magia para acelerar minha busca por Kishirika. Estaríamos usando a estratégia de Roxy quando ela foi para o continente demônio procurando por mim, visitaríamos cada cidade individualmente e as investigaríamos minuciosamente antes de prosseguirmos. Eu não tinha certeza de quanto tempo isso levaria, mas imaginei que terminaríamos em, talvez, 1 ano. Afinal, a viagem levaria apenas 1 dia. O único problema que enfrentávamos era de passar um pelo outro enquanto marchávamos para a próxima cidade Kishirika para que tínhamos acabado de desocupar. Para se prevenir disso, eu pegaria uma ideia de Roxy e colocaria pedidos em cada guilda de aventureiros que passássemos, tudo para reduzir as chances de isso acontecer. Seria uma caça ao tesouro, por assim dizer. Pagaríamos uma bela recompensa a qualquer um que conseguisse encontrar e capturar a grande imperador demônio. Com a condição de que a deixassem ilesa, é claro. Reuni os outros, Ariel, Luke, Cliff, Elinalise, Zanob e Sylph, e expliquei meu plano a eles. Sylph tinha recuperado a consciência enquanto eu estava falando com Perugius. No entanto, era óbvio que esses tratamentos a afetaram. Ela já era bastante magra, mas agora parecia quase esquelética. Achei que precisaria de pelo menos 5 dias para recuperar suas forças. Para salvar Nanahoshi, gostaria que todos vocês ajudassem, falei. Ariel imediatamente acenou com a cabeça. Se é isso que você deseja, terei o prazer de emprestar meus implementos mágicos. Ela ofereceu um dos anéis que usava. Era um de um par, e derramar mana em um faz a joia do outro anel iluminar-se. Era um tesouro secreto do reino Asura, usado para alertar a pessoa do outro lado a respeito do perigo. Eu não sabia ao certo para que iria usá-lo, mas certamente seria útil em algum momento. Algo parecido com um pager. Zanoba, senhorita Elinalise, gostaria que viessem comigo. Queria os dois como guarda-costas. Afinal, Zanoba era uma criança abençoada. Se acontecesse de enfrentarmos uma hidra novamente, ele com certeza lidaria com isso. Eu não conseguia criar uma aura de batalha, então minhas defesas físicas eram muito fracas. Era somente graças a atrapalhar magia e a pedra de absorção de mana que minha defesa mágica era elevada. Com Zanoba em nossa vanguarda, teríamos uma chance caso enfrentássemos outra hidra. Claro, eu ficaria arrasado se meu excesso de confiança levasse à sua morte, e foi por isso que adicionei Elinalise para me apoiar. E quanto a mim? Perguntou Cliff. Gostaria que você criasse um implemento mágico. Falando francamente, não havia garantia de que Kishirika saberia qualquer coisa sobre essa doença ou de que encontraríamos uma cura. Era possível que estivéssemos apenas perdendo tempo. Portanto, achei que deveríamos abordar a situação de vários ângulos. A doença de Nanahoshi era semelhante a uma maldição. Se Cliff trabalhasse em sua pesquisa, poderia ser capaz de fazer um item capaz de prolongar a vida dela. Não, disse ele. Eu vou com você. Cliff se opôs totalmente à minha ideia. Por favor, me leve junto. Também quero fazer algo por Nanahoshi. Sua pesquisa seria fazer algo por ela, mas ele queria ser mais proativo. Isso era compreensível. Fazer a mesma pesquisa de sempre não daria a mesma sensação de realização.
Cliff se opôs totalmente à minha ideia. Por favor, me leve junto. Também quero fazer algo por Nanahoshi. Sua pesquisa seria fazer algo por ela, mas ele queria ser mais proativo. Isso era compreensível. Fazer a mesma pesquisa de sempre não daria a mesma sensação de realização. Cliff continuou. Eu te imploro, Deus. Entendo o sentimento dela de querer voltar para casa. Pensando bem nisso, Cliff estava longe de sua casa por um bom tempo. Ele era bastante baixo para sua idade, então parecia ter apenas 15 anos, mas, na realidade, já tinha 19. Acho que ele tinha dito que deixou o país sagrado de Miles há cerca de 6 ou 7 anos. O desejo de Cliff de ir para casa não era exatamente o mesmo de Nanahoshi, visto que ela era de um mundo totalmente diferente, mas ele podia sentir alguma empatia, pelo menos em algum nível. Tudo bem, falei finalmente. Sério? Já estava levando ele na Lise comigo e, com Nanahoshi tendo seu tempo congelado, havia um limite para a quantidade de pesquisas que Cliff poderia fazer, de qualquer maneira. Não precisava forçá-lo a ficar e trabalhar enquanto saímos em uma busca. Ele poderia retomar sua pesquisa se voltássemos de mãos vazias ou se não conseguíssemos encontrar Kishirika no final, e nós o apoiaríamos de todas as maneiras que pudéssemos. Sim, Mestre Cliff, ficaria feliz em tê-lo comigo. Nesse caso, precisávamos encurtar nosso tempo de busca a fim de tornar a mudança para a pesquisa de uma cura o mais tranquila possível, presumindo que nossa rota atual de investigação falhasse. Cerca de 6 meses a 1 ano deveriam ser suficientes. E quanto a mim? O que devo fazer? Perguntou Sylphie, seu rosto pálido. Ela ainda não tinha recuperado as forças, então não tinha como ir conosco. Além do mais. Sylphie, quero que descanse por enquanto. Claro, mas depois disso, o que eu faço? Quando você terminar de se recuperar, hesitei. Finalmente, falei, gostaria que voltasse para casa e cuidasse de Lucy. Hein? Seu rosto ficou turvo. Me apressei a explicar. Posso não ser capaz de voltar para casa tão cedo. Não acho que seja bom para uma criança ficar longe dos pais por tanto tempo. Não estava dizendo que uma criança precisava necessariamente dos pais para um desenvolvimento infantil adequado, mas Paul e Zenith foram a razão de eu ter crescido desse jeito. Era melhor para uma criança ter pais para cuidar dela. Era normal que seus pais saíssem por 1 ou 2 semanas, mas deixar uma criança sem os pais por meses a fio, não. Certo. Sylphie cedeu, acho que tem razão. Se você não estiver por perto, cabe a mim cuidar dela. Sinto muito. Não, está tudo bem. Eu já tinha dito a ela que a condição de Nanahoshi não era sua culpa, mas estava claro que Sylphie ainda queria ajudar. Sylphie, você já fez mais do que o suficiente. Eu cuido do resto, confie em mim. Eu sei, ela sentiu, embora ainda parecesse desapontada. Não era como se ela não amasse Lucy, mas Sylphie cuidava de si mesma desde os 10 anos, graças ao incidente de deslocamento. Seus pais morreram antes mesmo de terem a chance de se reunir. Ela sobreviveu em grande parte por causa da sorte das pessoas que conheceu ao longo do caminho, mas ainda dava duro em seu trabalho e se esforçava muito em nosso casamento. Talvez ela achasse que uma criança ficaria bem sem os pais. Ou talvez fosse uma crença mais difundida neste mundo, de que uma criança nem sempre precisa de uma mãe e um pai cuidando dela. De qualquer forma, Sylphie ainda tinha apenas 18 anos. A maneira de pensar das pessoas não muda repentinamente no momento em que arrumam filhos. Em vez disso, amadurecem ao longo dos anos, à medida que criam esses filhos. Quando eu tinha 18 anos, na minha vida anterior, nunca pensei em ter um filho. Nesse aspecto, Sylphie estava tendo um desempenho fantástico. Acho que Roxy terá algumas coisas para dizer a você se estiver indo para o continente demônio, avisou Sylphie. Não há ninguém entre nós mais familiarizado com aquele lugar do que ela. Você está certa sobre isso. Se eu tiver qualquer problema enquanto estiver lá, irei consultar a Roxy quando voltar. Ela não estava presente. Eu adoraria receber seu conselho, mas Perugius não tinha intenção de deixar um demônio visitar o local. Ele rejeitou a ideia quando tentei abordá-lo sobre isso. Ao mesmo tempo, Roxy precisava pensar em sua carreira como professora. Depois de passar por todos aqueles problemas para ganhar sua posição, seria uma vergonha para ela ser demitida depois de apenas 1 ano. Eu queria salvar Nanahoshi, mas não à custa de tudo que havíamos construído como família. Nossas vidas também eram importantes. Era por isso que eu precisava de Sylphie e Roxy para cuidar de todos os outros e manter as coisas funcionando perfeitamente. Certo, parte disso provavelmente era o meu ego falando. Minhas palavras não eram exatamente sabedoria obtida ao longo de eras, mas, mesmo assim, não queria Roxy e Sylphie caminhando para o perigo.
Queria nunca mais testemunhar a morte de alguém que amo, não depois de Paul. Nenhum lugar neste mundo era totalmente seguro, mas o continente demônio era muito mais perigoso do que a cidade mágica de Sharia. Por favor, não perca um braço ou qualquer outra coisa desta vez, tá? Sylvie franziu as sobrancelhas, preocupada. Vou tomar cuidado. Era exatamente por isso que estava levando Zanoba e Elinalise comigo. Embora se algum deles estivesse em perigo mortal, eu prontamente sacrificaria meu braço direito para salvá-los. De preferência, não minha própria vida, não se pudesse evitar. Bem, tanto faz. Desta vez as coisas correriam muito melhor, eu tinha certeza. Voltei para casa mais uma vez para explicar a situação para Roxy e o resto da minha família. Quando disse a elas que não voltaria para casa por um tempo, Aisha, em particular, pareceu ansiosa. Felizmente, desta vez seria muito mais fácil ir e vir, e eu planejava voltar para vê-las a cada poucos dias, parecia mais uma viagem a negócios do que uma ausência prolongada. Só falei que talvez demoraria um pouco para voltar, caso algum imprevisto aparecesse. Havia a possibilidade de que nosso círculo de teletransporte fosse desativado, então levaríamos muito tempo para voltar para casa. Tudo bem, vou deixar as coisas aqui com você. Tudo bem, tome cuidado, Rude, disse Roxy. Achei que ela iria insistir em ir junto, mas concordou em ficar para trás depois de ouvir todos os detalhes. Foi um pouco anticlimático, na verdade. De qualquer forma, eu estaria viajando de um lado para o outro a partir da fortaleza flutuante, mas era importante me preparar para o inesperado, nunca se sabe o que pode acontecer. Perugius nos disse que mesmo se fossemos incapazes de usar o círculo de teletransporte para retornar à fortaleza, poderíamos usar um certo implemento mágico na frente de um dos monumentos aos 7 grandes poderes e ele enviaria alguém para nos resgatar. Não que eu não confiasse nele, mas nunca se sabe o que poderia acontecer. Talvez Laplace ressuscitasse no segundo após nossa partida. Se isso acontecesse, Perugius estaria muito ocupado para se preocupar conosco. Com essas possibilidades em mente, peguei uma grande quantia em dinheiro e itens com os quais poderíamos negociar, bem como um mapa das ruínas de teletransporte. Poderíamos voltar do continente demônio dentro de 6 meses, contanto que tivéssemos todas essas precauções. Também coloquei vários itens úteis em minha bagagem, incluindo alguns pergaminhos de espíritos luz de lâmpada. Meus preparativos estavam em ordem. O círculo de teletransporte na fortaleza de Perugius estava localizado abaixo do nível do solo. Por aqui, disse Silvaril enquanto nos guiava para uma sala no 3º andar do porão. A porta estava trancada quando fomos explorar. O interior estava escuro, mas o brilho pálido do círculo impedia que a escuridão nos engolisse. Lord Perugius desenhou este círculo recentemente. Está ligado a um círculo no continente demônio que há muito tempo não é usado. O que você quer dizer com há muito tempo não é usado? Existem muitos círculos de teletransporte no mundo cujas conexões foram, por qualquer motivo, destruídas, deixando-os inativos. Os círculos de teletransporte só funcionavam enquanto ambos os lados estivessem conectados. Vinculando seu círculo a um que havia se desconectado, ele poderia restaurar sua funcionalidade. O círculo em questão era provavelmente um dos muitos que tiveram tal destino. E Lord Perugius sabe de todos os círculos de teletransporte por aí? Ele é poderoso e magnânimo, respondeu Silvaril com orgulho. Honestamente, seria mais útil criar um monte de novos círculos de teletransporte vinculados aos antigos. Certo, tal magia era proibida, para começar, e eu tinha certeza que ele não me ensinaria. Além disso, brincar com essas coisas por motivos egoístas só me renderia mais inimigos, e esse é um pensamento assustador. Não preciso ser ganancioso. Além disso, não poderia esquecer que qualquer pessoa conseguiria usar esses círculos, não apenas eu. Sempre seria possível que um monstro temível pudesse tropeçar em um dos círculos. Se eu criasse um monte sem levar em conta as consequências, isso poderia levar à destruição de uma aldeia inteira. Se isso acontecesse, eu não conseguiria dormir à noite. Lord Perugius disse que este círculo levará a um lugar próximo a Grande Imperador Demônio, disse Silvaril. Espera, então ele sabe onde ela está? Claro. Ah, certo, que surpresa. Achei que ele simplesmente nos mandaria para uma cidade grande e teríamos que resolver tudo por conta própria. Dito isso, há uma possibilidade de que seus cálculos estejam incorretos. Sim, isso não é de surpreender, murmurei. Afinal, a Imperador Demônio que eu conhecia era bastante imprevisível. Justamente quando se pensava que iria encontrá-la em um lugar, ela vagaria para outro lugar. Neste aspecto, seu noivo era igual. Ah, é mesmo, esqueci do Badgad. Não o via há algum tempo. Talvez já tivesse voltado para seu próprio território. Parecia que ele também tinha vivido muito tempo, então perguntar a ele sobre a síndrome também poderia não ser má ideia.
Tudo bem, falei, vamos verificar, de qualquer maneira. Não verificamos seu destino, existe a possibilidade de que o círculo na outra extremidade esteja localizado em um local sem saída. Por favor, seja cauteloso. Quer dizer que você acha que está fechado? Possivelmente. A fim de ocultar sua localização, alguém pode ter selado a entrada. Bem, ela tinha um bom ponto. Se não houvesse entrada para o local, ninguém jamais o descobriria. Havia pessoas lá fora que procuravam portas escondidas, mas eram poucos que circulavam por todo o canto brandindo uma picareta contra as paredes. As únicas pessoas que cavavam sem parar quando encontravam algumas ruínas antigas eram os egiptólogos. Quem sabe, talvez tenham ladrões de túmulos e arqueólogos aqui que saem roubando ruínas de teletransporte e eu simplesmente não sabia sobre isso. Dei de ombros. Bem, se parecer que não podemos passar, voltaremos aqui. Desejo-lhe boa sorte. Silvaril permaneceu na sala enquanto nosso grupo saltava para o círculo mágico e se teletransportava para longe. Quantas vezes eu já tinha me teletransportado assim? Uma vez durante o incidente de deslocamento, 2 vezes indo e voltando de Begarit e uma vez usando instrumentos mágicos para visitar o castelo de Perúgios. Esta excursão foi o passeio número 5. Estava finalmente me acostumando com a sensação, que era como acordar de um sonho. Ufa! O lugar para onde nos teletransportamos era uma sala escura, o fedor de mofo e poeira pairava pelo ar. O que quer que este lugar fosse, estava abandonado há muito tempo. Não havia luz nem velas que pudéssemos usar, era realmente como uma ruína antiga. Pensando bem, esqueci de perguntar exatamente onde o círculo nos levaria. Atim! Cliff espirrou atrás de mim. Olhei para trás enquanto os outros 3 saíam do círculo. Elinalise estava totalmente imperturbável. Zanoba também caminhou com confiança. Cliff era o único que parecia intrigado com o processo de teletransporte. O ar daqui com certeza está mofado. Vamos deixar este lugar logo. Zanoba deu o pontapé inicial em nossa busca por uma saída. Examinei as paredes. Não havia portas, escadas ou buracos no teto que pudéssemos usar para rastejar para fora. Para minha tristeza, procurar no chão também não resultou em nada. Estávamos em uma sala trancada. Então era isso que ela quis dizer com fechado. Silvaril acertou em cheio. Ei! Então, como você acha que vamos sair daqui? Perguntei. Nosso grupo se separou e começou a procurar uma saída. Olhamos para cima, para baixo, esquerda, direita, de B a A. Basicamente, olhamos em todos os lugares e mais um pouco. É isso, anunciou Elinalise após alguns minutos de busca. Ela havia encontrado uma parede adjacente a outra sala. Bateu e ouviu o eco, o que significava que levava a algum lugar. As paredes eram tão grossas que eu não conseguia ouvir nada. Acho que não é nenhuma surpresa que elfos tenham uma audição superior. Certo. Hora de socar, Zanoba. Ele bateu com o punho na parede que, apesar de ter cerca de 50 centímetros de espessura, ainda cedeu, revelando uma pequena abertura. Zanoba continuou alargando a passagem, cravando o punho na parede com a mesma facilidade de uma criança derrubando um castelo de areia. Uma vez que ficou largo o suficiente para alguém passar, Elinalise entrou. Vou assumir a liderança. Essa nova abertura levou a outro espaço aberto, também escuro feito breu. Era de se esperar, já que a estrutura era toda de pedra, mas isso era o pouco que sabíamos sobre o local. Não fazíamos ideia sobre estarmos acima ou abaixo do solo. Deus, um pouco de luz, disse Elinalise. Segui seu comando e usei um dos pergaminhos de espírito luz de lâmpada. Ele iluminou nossos arredores, revelando uma sala quadrada com cerca de 10 metros de largura. Cliff gemeu enquanto olhava ao redor. As sombras dançavam através de vários ossos brancos no chão. Como estávamos no continente demônio, talvez não fosse de surpreender que os esqueletos variassem em forma e tamanho, fazendo-os parecer quase artificiais. Parece que este lugar já foi uma prisão, disse Elinalise após examinar os restos mortais. Na verdade, havia algemas de metal enferrujadas nas mãos dos esqueletos. A expressão de Cliff tornou-se triste quando ele juntou as mãos. Que Lord Mires lhes conceda a salvação na morte. Segui seu exemplo, juntando minhas mãos. Saudações ao Buda Amitabha, saudações ao Buda Amitabha. Descanse em paz. Receio que iremos incomodá-lo por enquanto, mas partiremos assim que pudermos. Tudo bem, vamos embora. Este lugar estava coberto de ossos. Quantas pessoas foram trancafiadas aqui? Aposto que ninguém percebeu que logo do outro lado da parede havia um círculo de teletransporte.
Espere, mas Perugius mencionou que o círculo não estava mais conectado a nada. Talvez essas pessoas tenham sido teletransportadas para cá e seladas com magia. Se fosse esse o caso, quem fez isso foi terrivelmente cruel. Encontrei algumas escadas, disse Elinalise. Podemos subir a partir daqui. Os degraus estavam no canto da sala. Ao que parece, esses prisioneiros nem mesmo eram mantidos em celas. Ou assim pensei, até me aproximar da escada e encontrar algumas dobradiças enferrujadas no chão. Talvez houvesse barras de madeira para conter essas pessoas, mas apodreceram ao longo dos milênios. No topo da escada havia uma escotilha de metal que se abria para cima. Elinalise verificou cuidadosamente se havia armadilhas e tentou abrir, mas sem sorte. Havia algo pesado em cima dela, travando-a no lugar. Tudo bem, robô Zanoba, é hora de explodir. Declarei. Mestre, o que é essa coisa de robô de que você fala? Em uma das regiões que já estive, é assim que chamam os homens com corpos de aço que possuem uma força monstruosa. Então é isso que significa. Zanoba pressionou as mãos contra a porta e começou a arfar. Ela rangeu quando começou a abrir. Areia caiu sobre nós. Não se preocupe, falei, vou cuidar da areia. Sim, tudo bem, mestre. Usei minha magia para bloquear a queda de areia enquanto Zanoba continuava empurrando, levantando a escotilha pesada com toda a sua força. Logo, raios de luz perfuraram as rachaduras. Aparentemente, essa era a saída. Depois que Zanoba forçou a tampa o suficiente para que alguém pudesse passar, Elinalise passou por nós e saiu primeiro. Tudo limpo. Com essa garantia, seguimos atrás dela. Lá fora, nos encontramos em uma inclinação íngreme. A inclinação acentuada estava coberta com terra marrom avermelhada, com pedras espalhadas até onde a vista alcançava. Bem longe, havia uma floresta que lembrava os espinhos de um peixe, uma visão única encontrada apenas no continente demônio. Também localizei o que parecia ser uma grande tartaruga, bem longe no horizonte. Então este é o continente demônio. Cliff engoliu em seco, olhando cautelosamente para o declive. Não havia cidades próximas, pelo menos não que eu pudesse ver. Me perguntei o quão perto realmente estávamos de Kishirika. Precisávamos procurar a cidade mais próxima? E onde diabos estávamos? Talvez fosse melhor voltarmos à fortaleza e perguntar. Não, antes de fazermos isso, devemos fazer uma busca na área. Mestre Cliff, o continente demônio é enorme e perigoso. E o pior, muitos dos monstros aqui vivem em bandos, então, por favor, tome cuidado. Sim, eu sei. A expressão dele estava totalmente séria quando concordou. Eu quis frisar sobre este lugar ser perigoso, pois até um guerreiro habilidoso perderia sua vida se vagasse pensando que era tão seguro quanto o continente central ou o continente Miris. Não há monstros por perto. Estamos seguros no momento, disse Elinalise. Ela não estava baixando a guarda. Queria pensar que eu também não, mas da última vez que estive aqui, Ruigerd estava comigo. Talvez isso tivesse suavizado minha sensação de perigo, mas eu agora poderia fazer uso de minhas experiências em Degarit. Além disso, devo avisá-lo que não há muitos fiéis de Miris aqui. A forma de pensar deles é muito diferente da sua, então tente não começar nenhuma briga desnecessária, falei. Eu já sei, Cliff se interrompeu e pigarreou antes de continuar. Não, você está certo. Entendo. Talvez eu parecesse um pouco condescendente, mas Cliff nunca esteve em nenhum lugar com tantos demônios. Arriscar brigas por diferenças insignificantes de opinião só causaria problemas. Não era como quando eu estava viajando com Ares. Queria evitar o conflito, tanto quanto fosse possível. Cliff não conhece a língua dos demônios, disse Elinalise, então você não terá que se preocupar. Verdade, e Elinalise também não sabia como falar a língua. Ela e seu grupo viajaram por este continente por quase 2 anos, mas, aparentemente, deixaram Roxy falar o tempo todo. Embora Elinalise parecesse conhecer alguns termos sexuais, se Cliff soubesse da vida diária dela por aqui, provavelmente desmaiaria, mas isso era por causa de sua maldição. Mestre! Zanoba havia alcançado o topo da encosta e estava gritando para mim. O conceito de ser cuidadoso provavelmente foi totalmente ignorado por ele. Não era de surpreender, já que ele poderia cair de um penhasco e sair ileso. Está vendo alguma coisa? Escalei atrás dele. Uau! A borda da encosta abruptamente se transformava em um penhasco íngreme. Arregalei os olhos de surpresa com a visão que estava além disso. Oh, isso é incrível! Então é assim que as cidades daqui se parecem. A voz de Cliff estava maravilhada. Não estávamos em um penhasco comum, este era enorme. Uma cidade inteira se espalhava abaixo de nós, aninhada dentro de uma cratera.
No meio estavam as ruínas de um castelo de ferro. Espera, então é aqui que ele pensa que ela está? Murmurei para mim mesmo, mal-humorado. Eu conhecia esta cidade. A cratera atuava como proteção natural, impedindo a invasão de monstros. À noite, as pedras mágicas embutidas nas paredes internas se acendiam, iluminando a cidade. Também conhecia a origem do castelo. Já tinha sido o quartel-general da grande imperador do mundo demônio, Kishirika Kishirizu. O local foi seriamente danificado em um conflito durante a Guerra de Laplace, e agora era conhecido como o antigo Castelo Kishirika. Na minha última visita, esta cidade, Hikarizu, não me deixou com nada além de memórias ruins. Capítulo 6. Procura por Kishirika. Hikarizu foi a última cidade em que me aventurei quando estive no continente demônio, junto com Ruiger e Eris. No final, fomos expulsos deste lugar, me deixando com um gosto amargo na boca. No entanto, minhas experiências nela não foram de todo ruins. Hikarizu me ensinou a não pensar demais ou me preocupar muito com as coisas. Descemos a encosta e circundamos o perímetro da cratera, em direção à entrada da cidade. 2 guardas estavam de prontidão exatamente como na minha última visita. Naquela época, fiz Ruiger usar algo sobre a cabeça. Ei, espere. Cliff parou e olhou para mim. Tem guardas aqui, vamos mesmo ficar bem? Nós ficaremos bem, as cidades no continente demônio nunca rejeitam ninguém. Certo, mas esses caras são bem intimidantes. Ele estava certo sobre isso, pelo menos. Esses guardas estavam vestidos com armaduras pretas e capacetes que escondiam completamente seus rostos. As armaduras pareciam bem sinistras, com pontas afiadas. Na minha última visita os soldados aqui não usavam esse equipamento. Talvez tivessem mudado o uniforme desde então. Alto lá, disseram quando tentamos passar por eles. Sim, o que é? Respondi na língua demônio. É sobre essa mulher com você, olharam para Elinalise. Cliff deu um passo à frente, como se quisesse protegê-la, mas Elinalise não se incomodou. O que estão dizendo? E aí? Perguntou um dos guardas, consultando seu parceiro. Pegaram um folheto de papel e olharam entre aquilo e Elinalise. Dei uma espiada, retratava uma mulher tão incrivelmente bela quanto uma súcubo. Era alta, com seios voluptuosos e cabelos ondulados. Era em preto e branco, mas é certo que Elinalise era um pouco semelhante. Mesmo assim, o tamanho dos seios é totalmente diferente. Não é ela. Sim, ela não bate com o retrato. Os guardas guardaram o folheto. Desculpem-nos por barrar vocês. Podem seguir em frente. Aconteceu algum problema? Perguntei. Nada que diga respeito a você. A rejeição deles foi tão direta que seguimos nosso caminho em silêncio. Parece que estão procurando por alguém, disse Elinalise. Aparentemente sim. Algum criminoso se refugiou nesta cidade? Bem, certamente não tinha nada a ver conosco, mas tínhamos que tomar cuidado do mesmo jeito, pois não queria encontrar um serial killer em um beco enquanto procurávamos por Kishirika. Bem, continuou Elinalise, mudando de assunto, o que devemos fazer primeiro? Vamos conseguir algum dinheiro. Primeiro vamos para a Guilda dos Aventureiros. Tudo bem. E assim fizemos. Uau, este lugar é incrível. O mercado aberto perto da entrada foi o suficiente para tirar o fôlego de Cliff. Estava do jeito que eu me lembrava, muitas pessoas e bastante agitado, havia aventureiros de todas as raças presentes, muitos deles montando bestas lagartos, mas, apesar dessas diferenças, agiam da mesma forma que as pessoas em Sharia. Os mercadores brigavam com aventureiros, os habitantes da cidade perambulavam examinando as lojas com grande interesse e mendigos imploravam por caridade aos donos das lojas e eram expulsos por isso. Pode-se ver essas coisas em qualquer lugar. Cliff deveria estar acostumado a isso, mas as diferentes raças de demônios chamaram sua atenção. Houve uma coisa que chamou minha atenção, soldados em armaduras pretas estavam posicionados ao redor da cidade. Cada vez que davam uma olhada em Elinalise, puxavam aquele folheto de papel para verificar. Era fácil dizer que ela não era quem estavam procurando, mesmo de longe, já que nunca se aproximaram de nós. Mestre Cliff, parece que sua esposa é bem popular por aqui, provoquei. Sim. Isso vai ser um problema? Supondo que a senhorita Elinalise não tenha feito nada para se meter em problemas da última vez que esteve aqui, tenho certeza de que ficaremos bem. Olhei para ela, Elinalise encolheu os ombros. Não fiz nada de errado. Ela se recusou a encontrar meu olhar. Talvez não tivesse feito nada de errado, mas tinha feito algo pervertido. A guilda de aventureiros continuava exatamente como eu me lembrava. O tempo não tinha sido muito bom para ela, mas já estava dilapidada desde aquela época.
Quando entramos, instantaneamente chamamos a atenção de todos. Ah, que nostálgico! A última vez que estive nela, fizemos um pequeno show que fez todo mundo explodir em risadas. Depois daquilo, as pessoas rapidamente se familiarizaram com Ruiger. No final das contas, foi tudo em vão. Os outros ocupantes rapidamente perderam o interesse por nós e se afastaram. Um grupo com uma elfa e um bando de humanos era raro, com certeza, mas não era o suficiente para prender a atenção das pessoas por muito tempo. Fomos para a recepcionista e trocamos várias moedas de ouro de Hanoa por algumas moedas do continente demônio. Recebemos, em troca, quase 100 moedas de minério verde e as jogamos em nossas bolsas sem nos preocupar em verificar a quantia. No passado, contar cada moeda era uma tarefa diária. As coisas certamente mudaram. Não, tudo que mudou é que agora tenho mais dinheiro. Depois disso, solicitamos à guilda que as pessoas procurassem Kishirika. Ela se parece com uma jovem de cabelos roxos e roupas de couro. Também tem uma risada maníaca inconfundível e sai por aí se autodenominando a grande imperador do mundo demônio. Dada a natureza do nosso pedido, era uma missão de baixo escalão, mas ainda assim acrescentei uma bela recompensa a ela. Enquanto observava a recepcionista pregá-la no quadro de avisos, outro folheto no canto chamou minha atenção: a busca e resgate por sobreviventes da região de Fitua. O grupo de busca em Miles havia se dispersado, mas a missão ainda estava ativa. As informações de contato também eram as mesmas, indicando as pessoas a procurarem por Paul no país sagrado de Miles. Se alguém aparecesse e fizesse a jornada até Miles, ficaria bem arrasado por não encontrar ninguém para recebê-lo. Pedi à recepcionista que mudasse as informações de contato, em vez disso direcionando as pessoas para Alphonse no campo de refugiados. Presumi que ele ainda estava aceitando sobreviventes. Poderia ter colocado meu endereço, ao invés disso, mas não tínhamos meios ou energia para cuidar de nenhum estranho que aparecesse. Tudo bem, terminamos por aqui. Qual é o próximo passo? Perguntou Cliff. Me perguntei o mesmo. Certamente, poderíamos fazer algumas buscas nós mesmos. Ficaríamos por uma semana e reuniríamos informações, também poderíamos contratar algumas pessoas para ajudar a vasculhar a área. Nosso pedido na guilda foi, para ser sincero, um tipo de seguro, para o caso de não podermos encontrá-la pessoalmente. Vamos começar reunindo informações, falei. Enquanto olhava ao redor, um homem começou a se mover em minha direção. Ele tinha a cabeça de um cavalo. Ah, é você. Eu não conseguiria te esquecer, mesmo se tentasse. Era o homem que nos levou a uma armadilha. Foi por sua culpa que fomos expulsos de Hikarizu. Bem, certo, seria exagero dizer isso, nós também quebramos várias regras. Ei! Gritou Nokopara com a mesma alegria que eu me lembrava do nosso primeiro encontro. Esse cara fazia questão de cumprimentar novatos todos os dias, hein? Então percebi que era com Elinalise que ele estava falando. Já faz um tempo, hein? Você e Roxy já se separaram? Elinalise olhou interrogativamente por um momento, até que pareceu compreender. Ela deu um soco na própria mão. Ah, você é o cara que costumava ser do grupo da Roxy há muito tempo. O quê? Ele já foi membro do grupo de aventuras da Roxy? Que diabos? Elinalise se virou para mim. Deus, por favor, traduza para mim. Esse cara é meu, bem, na verdade, ele é conhecido da Roxy. Com o incentivo dela, aproximei-me do homem que tentou se aproveitar de nós há 8 anos. Então ele já esteve no grupo de Roxy há muito tempo. Isso significa que tentou fazer a mesma coisa com ela? Mas ela nunca disse nada sobre isso. Ei, meu nome é Nokopara. Consegue entender o que estou dizendo? Aparentemente, ele não se lembrava de mim. Não que eu pudesse culpá-lo, minha aparência havia mudado drasticamente nos 8 anos desde nosso último encontro. Nokopara também, não envelheceu nada, pelo que pude ver. Sinceramente, eu não fazia ideia de como avaliar a idade de um cavalo. Na verdade, talvez ele tivesse problemas para distinguir os humanos por causa de nossa raça, e foi por isso que não me reconheceu. Sim, Sr. Nokopara, posso falar a língua demônio, falei. Deus, esse cara sabe muito sobre esta cidade, interrompeu Elinalise. Será que pode fazer com que ele nos ajude? Sim, eu sabia muito bem quão boas eram suas habilidades de coleta de informações, bem como quão persistente era. Ele ficava de olho nas pessoas, e sua capacidade de colher informações também era inestimável. Foi assim que quase nos pegou em sua arapuca da última vez. Podia até guardar rancor sobre como as coisas terminaram naquela época. Em vez de desenterrar o passado e fazer dele um inimigo, provavelmente seria melhor esconder minha verdadeira identidade e fazer uso dele. Atoleiro, falei, prazer conhecê-lo. Sim.
Atoleiro, hein? Ele fez uma pausa. Espera, já te vi em algum lugar? Não, não seja absurdo. Se Eris estivesse comigo, duvido que ela seria capaz de perdoá-lo pelo que aconteceu, mas o tempo era um luxo que eu não tinha e não estava disposto a desperdiçá-lo desenterrando velhos conflitos. Afinal, naquela época Nocopara não sabia que Ruigerd era um super, e fomos nós que baixamos nossa guarda. Isso era água passada. Nocopara até se cagou em público da última vez, então conseguimos um pouco de justiça com isso. Estamos à procura de alguém. Será que pode nos ajudar? Ele olhou para mim por um momento antes de perguntar. Quanto você está pagando? Isso me irritou. A primeira coisa que ele mencionou foi dinheiro? Não, espera. É natural que alguém pergunte sobre o pagamento quando se deseja que esteja prestando um serviço. 2 moedas de minério verde, e se você encontrá-la, te daremos mais 2 além delas. 4 moedas. Relinchou ele. Você está falando sério? Ah, talvez eu tenha oferecido um pouco demais. Já faz um tempo, esqueci completamente do valor do dinheiro aqui. Que seja. Isso porque estamos com pressa, mas devo preveni-lo de querer nos enganar simplesmente por saber que temos dinheiro. Ei, vamos lá, eu nunca enganaria nenhum amigo da Roxy. Na verdade, ficarei feliz em aceitar metade do que você ofereceu. Ele riu, enxugando o focinho com a mão. Depois de fornecermos a Nocopara todas as informações de que precisava para encontrar Kishirika, ele disse que nos contataria novamente em meio-dia, desaparecendo no tumulto das ruas da cidade. Você fez um bom trabalho em se segurar, comentou ele na Lise depois que nos despedimos dele. Segurar em quê? Bem, acabei de pensar, ele é o homem que armou para você antes, não é? Arregalei os olhos. Fico surpreso que saiba disso. Ah, sabe, um passarinho me contou quando estive aqui da última vez. Contou que Nocopara quase morreu depois de mexer com o fim da linha, mas não acho que Roxy saiba disso. Eu não podia acreditar que ele na Lise sabia. Enfim, talvez fosse mais surpreendente se ela não soubesse. Um Superd sendo expulso da cidade era uma grande notícia. Foi basicamente um acidente infeliz, falei. Em parte, foi minha culpa por tentar escolher o caminho mais fácil. É verdade que pessoas como Nocopara, que usavam os outros para seus próprios fins, me davam nojo, mas eu também não era um santo. Não tinha nada que julgar os outros. Se Nocopara não me reconheceu, tudo bem. Não planejo me vingar ou algo assim, embora eu não vá ser tão indulgente se ele tentar nos trair novamente. Dizem que se você tocar o rosto de Buda 3 vezes, ele perderá a paciência. Infelizmente para Nocopara, não sou nenhum Buda. Me engane uma vez e a vergonha é sua, me engane 2 e não haverá uma terceira. A propósito, o que foi aquilo sobre ele ter sido do grupo de Roxy? Ah, aquilo. Ouvir sobre a conexão deles me deixou em conflito, não tinha a melhor opinião sobre Nocopara, mas saber que ele passou um tempo com Roxy antes de eu conhecê-la me deixou com um pouco de ciúmes. Ah, bem, quem sabe, talvez fosse um cara decente quando era criança. Afinal, não importa o quão bom alguém fosse quando garoto, não havia garantia de que se tornaria um bom adulto. Ainda havia muito para fazer enquanto esperávamos por Nocopara. Primeiro, tínhamos que encontrar um lugar para ficar. Um grande número de estalagens locais eram direcionadas a aventureiros, desde iniciantes até aqueles de nível especialmente alto. Escolhemos o último para ficar. Por um lado, as pousadas mais luxuosas eram mais seguras, além disso, a taxa de câmbio indicava que mesmo os quartos mais luxuosos eram bem baratos para mim. Isso com certeza desperta algumas memórias. Enquanto procurávamos um lugar para ficar, passamos pela pousada Garra de Lobo, onde eu havia me hospedado da última vez. 3 jovens, provavelmente aventureiros de baixo escalão, surgiram conforme passávamos, conversando entre si. Já era um pouco tarde para pegar novas missões da guilda, então talvez estivessem saindo para fazer compras. Passei por outro grupo de novatos que ficou na mesma pousada conosco naquela época. Me perguntei como Kurt e os outros estavam. Um erro que cometi levou à morte de um deles, mas eu esperava que os outros ainda estivessem bem. Não, já passaram 8 anos. Quem sabe se ainda estão vivos. Se estivessem e por acaso eu os encontrasse, seria bom relaxar e falar sobre os velhos tempos. Ei, aí está uma boa ideia. Talvez eu deva ver se também não consigo a ajuda dos caçadores P. Se minha memória estivesse correta, seus nomes eram Jalil e Viskel. Eles eram saqueadores. Desta vez, eu não pediria que ajudassem a localizar um animal de estimação, mas Kishirika era como um animal. Quem sabe, talvez pudessem encontrá-la. Acho que gostaria de passar por uma certa loja, conheço muito bem as pessoas que dirigem o lugar.
Não esperava menos de você, Messi. Certamente tem boas conexões. Eu não diria isso, essas são as únicas pessoas que conheço aqui. Liderei o grupo até a loja de animais dos caçadores P. Eu tinha uma noção geral de onde ficava, embora as memórias estivessem um pouco confusas. Felizmente, já havia caminhado nessas mesmas ruas muitas vezes quando era mais jovem, e ainda vi os pontos de referência dos quais me lembrava ao longo do caminho, mas quando chegamos ao nosso destino a loja parecia completamente diferente. O pet shop agora era um açougue, vendendo carne processada. Alguém coberto com o que parecia pele de rato estava cuidando do lugar, então me aproximei. Bem-vindo! Com licença, mas pensei que aqui costumava haver um pet shop. Você sabe o que aconteceu com ele? Ah, está falando de Jalil? Ele cometeu um erro ao tentar treinar uma fera há 2 anos e morreu. Sério? Ele morreu? E Viskel? Ela? Deixou este lugar há 1 ano. Disse que não havia nenhum trabalho aqui para ela sem o Jalil. Então ela também não está aqui. Eu não conseguia acreditar que Jalil realmente tinha morrido. Sabia que o continente demônio era um lugar cruel, mas na verdade fiquei um pouco triste ao saber que ele havia partido. Embora também tivesse traído Ruigerd no final, trabalhamos juntos e nos demos bem por algum tempo. A Viskel passou esta loja para mim quando ela foi embora, explicou o açougueiro. Você é amigo deles? Sim, acho que poderia dizer isso. Certo, nesse caso, vou dar um desconto a vocês. Perguntei sobre Kishirika e comprei um pouco de carne de grande tartaruga como agradecimento. Sem surpresas, o gosto era absolutamente terrível. Passamos o resto do dia tentando reunir informações, o que foi um processo muito lento. Eu era o único no grupo que falava a língua demônio, então tive que cuidar de todas as perguntas. Talvez eu realmente devesse ter insistido no assunto e teimado para que Roxy viesse conosco. Não. Na realidade, um interlocutor adicional não teria agilizado tanto as coisas. Tudo o que eu podia fazer agora era contar com Nokopara, já que pelo menos ele era um especialista neste campo. Eu tinha praticamente desistido de encontrar alguma pista. E então? Ela parece uma garotinha de cabelo roxo e roupas de couro. Também tem uma risada maníaca inconfundível e sai por aí se autodenominando a grande imperador do mundo demônio. Você já viu alguém assim? Ah, aquela garota. Sim, eu a vi, mas não recentemente. Acho que foi há cerca de 1 ano. Eu tinha me acostumado tanto com as respostas negativas que essa resposta foi inesperada. Altamente inesperada, na verdade. Talvez nossa primeira aventura pelo continente demônio fosse resultar em sucesso. Acertamos o alvo! Declarou Cliff empolgado, como se já a tivéssemos encontrado. Ele Elinalyse balançou a cabeça. Sim, mas disseram que não a viram recentemente. Infelizmente, ela estava certa. Mencionaram tê-la visto, mas isso foi há 1 ano. E, para piorar as coisas, ninguém a tinha visto nos últimos 6 meses. Talvez nem estivesse mais nesta cidade, talvez devêssemos ter perguntado para onde ela iria seguir. Hikarizu estava localizada na ponta nordeste do continente demônio. Se ela estava indo para outra aldeia, teria que ir para o sul ou oeste. Havia montanhas a sudoeste, então não achei que ela fosse para lá. Sim, mas é da Kishirika que estamos falando. Não que eu a conhecesse bem, mas ela não parecia o tipo que usava estradas normais. Se estivesse certo, não tinha como dizer qual direção ela tomou. Por enquanto, vamos esperar para ouvir o relatório de Nokopara. Eu, de alguma forma, duvido que ele tenha algo digno de nota em apenas meio-dia. De toda forma, voltamos para a Guilda dos Aventureiros. Planejamos pegar uma mesa e comer alguma coisa, mas Nokopara apareceu antes que pudéssemos encher nossas barrigas. Ei! Desculpem a demora. Ele tinha a mesma expressão otimista em seu rosto. Como pode imaginar, não consegui encontrar a pequena senhora, mas consegui algumas informações. Estamos ouvindo. Na maior parte, o que ele nos contou bateu com aquilo que descobrimos. Afinal, havia um limite do que se podia descobrir em meio-dia, mas ele conseguiu montar um dossiê de onde ela foi vista com mais frequência e quando foi vista pela última vez. Isso foi bastante impressionante pelo curto prazo que teve. Ele provavelmente coletava informações regularmente, ou talvez simplesmente tivesse boas conexões. De qualquer maneira, isso significava que ele só teria que procurar um pouco mais de informações, fuçando antes que pudesse vender seu conhecimento. Diz também parecia ser muito talentoso nesse tipo de coisa. Além disso, sobre a sua imperador demônio, parece que algum rei demônio também está procurando por ela. Rei demônio? Levantei uma sobrancelha. Sim, cerca de 1 ano atrás, o rei demônio de uma região vizinha veio até aqui por algum motivo.
O dito rei demônio era o residente atual do antigo castelo Kishirika, no meio de Hikarizu. Aqueles guardas de armadura negra espalhados pela cidade eram supostamente soldados particulares, cavaleiros ou guarda-costas de elite, ou como quisesse chamá-los, deste rei demônio. Por acaso o nome dele seria Badigad? Perguntei. Não, não é Lord Badi. É sua irmã mais velha, Lady Atoff, uma terrível rei demônio. Então Badi tem uma irmã? Imaginei se ela também tinha 6 braços, era toda bombada e parecia uma amazona negra. Aterrorizante, hein? Ele assentiu. Sim, ela sobreviveu à Guerra de Laplace por ser uma rei demônio agressiva que resolvia todos os problemas com o uso da força. Se você fizer algo que ela não goste, com certeza terá sua cabeça arrancada de seus ombros. Era difícil imaginar isso, considerando quão bem-humorado Badigad era, mas se o que ele afirmava fosse verdade, provavelmente seria melhor não se aproximar dela, mesmo sendo parente de Badigad, uma vez que também poderia ser imortal. Em outras palavras, talvez estivesse viva 7.000 anos atrás e conhecesse uma cura para a síndrome de esgotamento. Buscar uma audiência para perguntar a ela sobre isso poderia não ser uma má ideia, embora eu não tivesse ideia a respeito de ela concordar em se encontrar conosco ou não. Já que estamos falando sobre este assunto, Badigad não voltou. Perguntei. Não. Mas, ei, ele ainda é um rei demônio. Você deve usar um título adequado ao se referir a ele. Ah, minhas desculpas. Portanto, Badigad ainda não havia retornado. Para onde ele foi? Mas, bem, ele não passou os últimos 8 anos vagando por aí? Talvez vagar de um lado para o outro fosse algum tipo de hobby dele. Depois de falar com Nokopara, atualizei o restante sobre o que havia aprendido. Zanoba pressionou a mão no queixo e disse. Ainda assim, mesmo que Lady Atoff esteja procurando por Kirishika, a imagem que eles tinham não se parecia em nada com a sua descrição. Ele tinha razão, a Kishirika de que eu me lembrava não se parecia em nada com a mulher que procuravam. Aquela que eu conhecia parecia uma garotinha. Na verdade, nunca pensei que a foto que aqueles guardas tinham deveria ser de Kishirika. Mas existiam algumas semelhanças. Talvez fosse daquele jeito que Kishirika se parecia quando adulta. Será que tinha amadurecido desde quando a vi? Não, não pode ser. As pessoas na cidade também a descreveram como uma garotinha. Nesse caso, talvez este rei demônio não tivesse ideia de que Kishirika agora parecia uma criança. Pode valer a pena perguntar sobre isso a Nokopara. Ei, aquele esboço dos guardas não se parecia em nada com a Kishirika. O que sabe sobre isso? Os reis demônios são bastante irreverentes quando se trata de detalhes. Lady Atoff provavelmente não se preocupou em levar em consideração a idade atual da Imperador Demônio. Ah, certo. Badigad também era bastante indiferente a esse respeito. Não seria surpreendente se Atoff fosse igual. Acho que devemos ir fazer uma visita a Lady Atoff e bater um papo. Me levantei e Nokopara entrou em pânico. Espere um minuto. Estou lhe dizendo, Lady Atoff é problema. É melhor ficar longe dela. Não, temo que seja necessário. Contanto que não a ofendamos, certamente não teremos problemas. Não teríamos, não é? Certamente esperava que não. Se o pior acontecesse, eu poderia disparar magia por trás da segurança do meu escudo, a Anoba. Tudo o que tinha que fazer era acertá-la com um bom disparo, como fiz com Badigad, e então fugir. Assim que fuguíssemos, poderíamos procurar Badigad e fazê-lo mediar as coisas enquanto implorássemos por perdão. Sim, soa como um bom plano. Se pretende buscar uma audiência, acredito que meu título deve ser útil. Anoba se levantou e riu. Eu não tinha essa confiança. Talvez ele fosse da realeza e estivesse acostumado a usar sua posição dessa forma, mas Ariel parecia uma aposta mais segura, caso estivéssemos tomando esse caminho. Espera aí, depois de ver como as coisas correram com Perúgios, talvez Anoba seja o mais agradável dos dois. Ariel estava desesperada para fazer conexões. Seus motivos ocultos um tanto transparentes poderiam azedar o humor da Rei Demônio. Lady Atoff conhece bem as artes finas? Perguntei a Nokopara. Hã? Artes finas? Não faço ideia. Quero dizer, ela é uma Rei Demônio, e a maioria desses caras tem algum tipo de hobby desses. Quanto a Lady Atoff, não tenho certeza se artes finas são seu hobby. E quanto a Badigad? Qual era o seu hobby? Tive a impressão de que ele realmente não tinha um. A menos que contasse o álcool, já que ele gostava de beber coisas caras. Nokopara mencionou que Atoff era assustadora, mas Badigad também poderia ser intimidante. Se ela não fosse pior do que ele, eu estaria bem. Tudo bem. Então, por enquanto, vamos apenas seguir em frente e ver. Com isso,
Elinalise e Cliff se levantaram e se juntaram a nós. Todo o lamentável caso nos exigiu cerca de 1 hora e nos deixou parados a uma certa distância do castelo. Em resumo, foi um desastre. Zanoba mostrou aos guardas o brasão da família real Chirone e eu traduzi para ele, solicitando uma audiência. Infelizmente, nunca ouvi falar deste país. Além disso, Lady Atoff está ocupada. Ela não tem tempo a perder com reuniões. Em outras palavras, bateram a porta em nossa cara. Não que eu pudesse realmente culpá-los. Chirone era um país bastante pequeno. Era como se alguém de um pequeno país africano se anunciasse para um japonês. Além disso, não tínhamos um compromisso marcado, era natural que nos dispensassem. Sinto muitíssimo, mestre. Parece que meu país não tem a autoridade necessária. Zanoba não ficou chateado, apesar de quão rude foi sua rejeição. Em vez disso, acabou me pedindo desculpas. Não pensei o suficiente na ideia. Isso foi minha culpa. Bem, eu também duvidava que eles já tivessem ouvido falar do meu país. Ele franziu a testa. Zanoba não era do tipo patriota, mas com certeza achava que menosprezar sua terra natal desse jeito era um insulto. Cliff suspirou. Ei, por que não descansamos um pouco? Ele estava encostado em uma parede próxima. Eu ainda tinha energia de sobra para continuar, mas Zanoba estava com suor escorrendo pela testa. Sim, estou um pouco exausto. Dada sua força monstruosa, era fácil presumir que ele tinha muita resistência, mas ele era mais do tipo parado. Um dia inteiro de exercícios talvez estivesse cobrando o seu preço. Trabalhamos sem parar, até minha mente estava começando a ficar lenta. Talvez devêssemos descansar. Vocês têm razão, falei. Que tal comermos alguma coisa? Não tivemos tempo para almoçar. O charque que comemos nesse meio tempo não foi o suficiente para nos satisfazer. Eu não estava muito interessado em comer, já que a comida local era bem nojenta, mas não tínhamos muitas escolhas. Mestre, parece que há uma banca de rua ali, por que não provamos? Tudo bem para você, Lord Cliff? Assim que Zanoba mencionou isso, senti o cheiro de carne grelhada. Minha atenção foi atraída para uma barraca de espetos. Especiarias tomavam o ar, indicando que esta era uma parte da carne picante do continente demônio. Havia 3 clientes esperando. Não estou reclamando, mas vamos ficar de pé e comer? Isso não é falta de educação? Perguntou Cliff. É um pouco tarde para se preocupar com isso. Elinalise juntou-se ao final da fila. Vou fazer o pedido, disse ela. Enquanto isso, Rudeus, por favor, consiga algumas cadeiras. Eu hesitei. Tem certeza de que vai ficar bem, mesmo sem falar a língua? Posso usar meus dedos para indicar quantos queremos. Vou ficar bem. Em outras palavras, a linguagem corporal era universal o suficiente para que ela não precisasse falar a língua. Nesse ínterim, usei magia para conjurar algumas cadeiras na beira da estrada. Estava tudo bem ficar de pé e comer, mas deveríamos sentar se fossemos descansar. Não me importava implantar minha bunda na terra, mas Zanoba e Cliff claramente se incomodariam. Cliff saiu para se juntar a Elinalise. Vou acompanhá-la. Ufa! Zanoba e eu nos sentamos quando terminei de preparar tudo. A exaustão tomou conta de mim. Senti como se todo o esforço que havíamos feito tivesse sido em vão. Não tínhamos ideia se encontraríamos Kishirika ou não. Mesmo que a encontrássemos, ela pode não ter as informações que procuramos. Na verdade, havia uma grande probabilidade de que ela não tivesse. Como Badgad, ela viveu uma vida incrivelmente longa, mas provavelmente não se importava muito com doenças. Além disso, de quantos detalhes se lembraria depois de tantos milênios? Não pense demais nessas coisas, alertou Zanoba. Hã? Mestre, você parece sentir muito mais responsabilidade do que deveria quando se trata da doença de Lady Nanahoshi. Sim, você está certo. Logicamente, eu sabia que o fato de ela estar doente não tinha nada a ver comigo, mas minhas emoções tinham vontade própria. Zanoba continuou. Mas eu entendo um pouco como ela se sente, querendo voltar para casa onde viveu a maior parte de sua vida. É por isso que estou aqui, tentando ajudar. Mesmo? Achei que você fosse mais apegado à maneira como sua vida está agora. Claro que sou, mas, recentemente, comecei a sentir saudades de casa. Pelo visto, até ele tinha boas lembranças de Chirone. Achei que ele ficaria bem em qualquer lugar, desde que tivesse seus bonecos ou estatuetas, mas Zanoba não era tão diferente das pessoas normais. Considerando quão desesperada Lady Nanahoshi está para retornar, só posso imaginar que ela deixou algo incrivelmente precioso para trás quando veio para cá. Sim, o cara que ela ama e a família, pelo que ela me disse.
Era uma resposta bastante clichê, mas isso não tornava as pessoas que ela estimava menos valiosas. Eu sabia o quão importante a família e os entes queridos eram e o quanto doeria perdê-los. Infelizmente não consigo sentir empatia por nenhuma dessas coisas, disse Zanoba. Pense da seguinte maneira, a maneira como ela se sente a respeito deles é como você se sente em relação aos bonecos. Enquanto conversávamos, mantive meu olhar em Cliff e Elinalise. Os dois mudaram muito desde que os conheci. Como de costume, Cliff era péssimo em entender a atmosfera, mas tentava criar empatia pelos outros à sua própria maneira. Elinalise continuava quase a mesma, ainda me lembrava de quando ela passava o tempo todo perseguindo homens, mas caso eles se separassem agora, eu sabia que despenderiam todos os esforços para se encontrarem novamente. Continuei a observá-los em silêncio. O cliente na frente deles comprou a carne, e um mendigo com um capuz esfarrapado tropeçou nele na esperança de conseguir alguns restos, apenas para o referido cliente chutá-lo para longe. O nariz de Cliff dilatou-se enquanto observava, mas Elinalise o deteve antes que começasse uma briga. Conhecendo o caráter de Cliff, aposto que ele comprará um a mais para o pobre mendigo. E ele fez exatamente isso. O mendigo agradeceu bastante antes de devorar o espeto. Em seguida, começou a implorar a Cliff por mais um pouco. Embora exasperado, ele cedeu e entregou-lhe mais alguns, e o mendigo pegou sua mão, seu corpo inteiro tremendo de gratidão. Espera aí. Estou tendo um déjà vu aqui. Não tinha passado pela mesma coisa há muito tempo? Quando foi? E onde? Eu tinha certeza de que foi no continente demônio. Não, espera, foi no continente Miles? Lembrei de compartilhar um pouco da minha comida com mendigos. Não, não eram mendigos, eram? Não, mais importante, aquele mendigo não agradeceu a Cliff na língua humana? Naquele momento, o mendigo sorriu e começou a rir loucamente. Fuahahaha! Sua voz estava tão alta que ecoou por toda a cidade. Ela tirou a capa e berrou. Meu nome é Kishirika Kishirizu. As pessoas me chamam de grande imperador do mundo demônio. Já que salvou minha vida, concederei um desejo a você. Vá em frente, diga-me o que quer. Minha cabeça começou a girar. Kishirika parecia a mesma de sempre. Usava botas de cano alto, shorts reveladores e um top de couro. O traje expôs a estreiteza plana de seu físico, desde a pele pálida de sua clavícula até o umbigo e as coxas. Ela continuava com o mesmo cabelo roxo volumoso e ondulado e 2 chifres de cabra. Estava coberta de mais sujeira e fuligem desta vez, mas não havia como confundi-la com outra pessoa. Esta era a grande imperador do mundo demônio, Kishirika Kishirizu. Fuahahaha! Fuaha! Fuahahaha! Cliff ficou pasmo. Elinalise também assistiu com espanto, sem palavras, seu rosto pendendo para uma expressão cômica e inexpressiva que eu nunca tinha visto antes. Mas eu entendi a sua confusão, mesmo eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Zanoba foi o único que manteve a cabeça fria. Ele colocou a mão no queixo e murmurou. Ah, então esta é a mulher em quem Sua Majestade Badi tanto pensa. Um ditado de repente passou pela minha mente, o bem que você faz para os outros é o bem que você faz para si mesmo. Cliff era um excelente exemplo disso. Era fácil dizer que ajudaria uma pessoa necessitada se a encontrasse, mas muitos não o faziam. Afinal, mendigos usavam roupas esfarrapadas, tinham a pele coberta de fuligem e dentes podres. Na maioria das vezes, também cheiravam mal. Isso desencorajava as pessoas de se aproximarem deles, com medo de pegar alguma coisa. Será que eu poderia ver uma pessoa assim, sentir compaixão por ela e oferecer-lhe a comida que estava comprando para mim? Talvez não. Não o chutaria como outro cliente fez, mas também não era nenhum santo. Cliff, no entanto, possuía um coração caridoso. Quando o conheci, pensei que ele era tacanho e mesquinho, mas agora, pensava que um dia ele seria um sacerdote esplêndido. Grande Cliff! Certo, vou parar de elogiá-lo e partir para a questão mais importante. Por qual razão Kishirika está agindo como um mendigo, logo aqui, de todos os lugares? Venha, não precisa ser tímido. Diga o que seu coração deseja. E diga-me seu nome, disse Kishirika. Ok. Meu nome é Cliff Grimor. Cliff ainda estava em choque com a declaração repentina de que ela era exatamente a pessoa que estávamos procurando. Ele olhou para mim com um olhar suplicante. Kishirika fez uma pose altiva ao responder. Cliff, alimentar-me foi uma conquista nobre. Afinal, não comi uma única migalha nos últimos 6 meses. Me aproximei e me inseri na conversa. Nesse caso, gostaria de mais comida? Oh! Sério? Vocês são realmente generosos. Sim, generosos mesmo.
Vocês vão longe na vida, guardem minhas palavras. Kishirika devorou mais espetos de grande tartaruga. A maneira como ela os devorou me fez pensar onde que aquilo tudo ficava naquele corpinho minúsculo. E ela continuou, um após o outro. Ufa! Isso me satisfez. Agora estarei bem por mais um ano. Depois de terminar a refeição, Kishirika bateu com a mão na barriga, satisfeita. Tínhamos comprado todos os espetos que o dono da barraca tinha à venda. Ele ficou bem feliz pelo sucesso nos negócios. Com isso feito. Já faz muito tempo, Lady Kishirika, falei. E quem é você? Quando abaixei minha cabeça, ela bufou e me olhou fixamente. Oh! Um de seus olhos girou, mudando de um olho normal para um de seus olhos demoníacos. Então bateu com o punho na palma da mão. Ah! É você! Você é o garoto humano com a mana nojenta. Claro que lembro de você. Eu te dei um dos meus olhos. Acho que seu nome era... Roomba? Roombaus. Sim, era isso. Faz um tempo. Rudeus Greira, corrigi. Não sou um maldito robô de limpeza, muito obrigado. Sim, Rudeus, muito tempo mesmo. Você com certeza ficou muito maior. Bem, como foram as coisas depois que nos separamos? Você tem se saído bem? Ela deu um tapinha na minha coxa, no ponto mais alto que podia alcançar. Isso me lembrou um líder de seção em um trabalho de escritório dando tapinhas no ombro de seus subordinados. Sim, o olho que você me deu antes realmente salvou minha vida em inúmeras ocasiões. Fuahaha! Sim, tenho certeza que sim. Ela acenou com a cabeça, satisfeita. Ela realmente é muito fácil de manipular. No entanto, só vou conceder minha recompensa a um de vocês. Apenas um. Ela se virou e apontou o dedo para Cliff. Você, Cliff Grimor, declare o seu desejo, seja ele qual for. Ele engoliu em seco e olhou para ela. Naquele momento, a dúvida tomou minha mente. Ele não iria, né? Era de conhecimento geral que Kishirika Kishirizo oferecia olhos demoníacos como recompensa às pessoas, e Cliff tinha seus próprios objetivos. Um olho demoníaco poderia ajudá-lo a criar implementos mágicos. Até eu sabia disso. É por isso que espero estar errado. Nesse caso, por favor, me diga como curar a síndrome de esgotamento, disse Cliff finalmente. Oh! Uma conhecida minha está com essa doença. Conseguiram fazê-la sobreviver até agora, mas não há indicação de que irá se recuperar por conta própria. Se você souber de alguma maneira de ajudá-la, por favor, me diga. Meus ombros cederam de alívio. Minhas preocupações foram totalmente infundadas, e honestamente, um pouco ofensivas para Cliff. Eu teria que oferecer uma refeição para ele assim que voltássemos para casa. Síndrome de esgotamento, você diz. Esse nome desperta algumas memórias. Devo admitir que estou um pouco surpresa ao ouvir falar de alguém com isso nos dias de hoje. Zanoba e eu trocamos olhares, balançando as cabeças. Parecia que Kishirika estava familiarizada com a doença. É curável? Uma pergunta boba. Claro que é. Tudo o que você precisa fazer é pegar um pouco de grama socas, fazer um pouco de chá com ela, beber e o problema vai embora junto com a merda. Eu sorri. Isso era perfeito. Havia uma chance de que a memória de Kishirika estivesse ruim e essa grama não funcionasse, mas agora pelo menos tínhamos algumas informações. Por fazer um chá, provavelmente falava de esmagar as folhas em um pouco de água e depois beber. Grama socas? Nunca tinha ouvido falar disso antes. Onde podemos encontrar isso? Maio, a cidade fantasma. Cidade fantasma. Caramba! Quando a palavra fantasma era usada na mesma frase que cidade, geralmente significava que o lugar em questão era difícil de encontrar. Como se só pudesse visitá-lo em seus sonhos ou tivesse que atravessar um deserto para chegar até lá ou algo assim. Ao norte daquela cidade, na ponta das montanhas Uirme Vermelho, tem uma caverna nas profundezas de uma ravina conhecida como Cauda do Uirme Vermelho. Escondido em suas partes mais profundas e escuras está uma plantação abundante de gramas socas. Então, temos que ir para uma caverna neste lugar, a Cauda do Uirme? Parecia um RPG. Depois de chegarmos tão longe, ela iria nos enviar em uma missão para procurar a grama? E tínhamos que ir para uma caverna localizada em um lugar chamado Cauda do Uirme? Se o nome fosse alguma indicação, provavelmente estaríamos lutando contra alguns dragões ao longo do caminho. Essa era uma tarefa difícil. Não, isso não é tão ruim, sinceramente. O pior cenário possível era não encontrar Kishirika e passar os próximos anos procurando.
Mas, certo, espera, eu conhecia as montanhas Uirme Vermelho, mas nunca tinha ouvido falar de um lugar chamado Cauda do Uirme Vermelho. Então, onde exatamente está localizada a Cauda do Uirme? Pergunta inteligente. Sabe, no final da Segunda Grande Guerra Humano-Demônio, a batalha do Deus Dragão e do Deus Lutador acabou abrindo um buraco no continente, destruindo o lugar que antes era chamado de Cauda do Uirme. O quê? Então o lugar que precisávamos encontrar não existia mais? Além disso, essa história que estava nos contando era totalmente diferente da que eu tinha ouvido. A história dizia que o enorme buraco no continente foi resultado da batalha de Kishirika com o Cavaleiro Dourado. Dito isso, Kishirika não parecia ser uma lutadora. Bem, tanto faz. Afinal, era uma lenda e as pessoas muitas vezes contavam essas histórias da maneira que lhes era conveniente. No momento, minha prioridade era a Grama Socas. Isso significa que a Grama Socas não existe mais? Kishirika balançou a cabeça. Não, eu estava apenas explicando o lugar de descobrimento da caverna Cauda do Uirme. Se foi lá que foi descoberta pela primeira vez, isso significa que também existe em outro lugar? A Grama Socas cresce nas profundezas das cavernas, onde o sol não bate. Com base nesta descrição, podemos encontrar essa grama dentro de labirintos. Então podíamos entrar em qualquer labirinto antigo? Nesse caso, precisávamos repensar a composição do nosso grupo antes de nos aventurarmos. Precisaríamos de cerca de 20 pessoas. Não, poderíamos oferecer uma recompensa, recrutar alguns aventureiros e enviar 100 pessoas. E, continuou Kishirika, foi por isso que ordenei a cada rei demônio que cultivasse essa grama em seu castelo. Afinal, a erva é deliciosa. Aqueles que provam dela têm uma expectativa de vida excepcionalmente alta. Isso porque aqueles que bebem são reis demônios imortais. Fuahaha! Então, basicamente, o que ela estava nos dizendo era que todo rei demônio tinha essas coisas crescendo em seu castelo. E por ser considerado um chá de luxo, seria possível encontrarmos comerciantes que o vendessem? Fuahahaha! Você achou que teria que ir buscá-la? Aposto que sim, não é? Sua coisinha lamentável. Tem um monte plantada bem ali no meu castelo. Fuahahaha! Ninguém me culparia por querer ver o quão longe eu poderia chutar essa idiota, certo? Cliff parecia pensar na mesma coisa. Ele avançou com as mãos fechadas. Por favor, espere, Mestre Cliff. Não sejamos precipitados. Primeiro precisamos fazê-la contar tudo o que sabe. Sim, você está certo. Opa, talvez eu não devesse ter dito essa última parte em voz alta. Se realmente havia Grama Socas no castelo, não havia motivo para ficar com raiva. Na verdade, era perfeito. Claro, ela nos preocupou por nada e isso me irritou um pouco, mas foi algo que serviu de lição. Certo, esfrie sua cabeça. Você pode até ficar de joelhos e implorar por isso. Tudo bem, Lady Kishirika, então imploro que você compartilhe um pouco de sua Grama Socas conosco. Claro. Só tem um probleminha. Que problema é esse? Bem, sabe, há um problema detestável no meu castelo no momento. É bastante difícil de lidar e não é muito inteligente, então passei os últimos 6 meses fugindo de... Ops! Suas palavras foram sumindo enquanto ela olhava para algo atrás de nós. Segui seu olhar. Vários soldados vestidos com armaduras pretas estavam lá. 5, 6, 7, 20, no total. Pior ainda, outro grupo se reuniu na rua à nossa frente e mais grupos se espalharam em um beco próximo. Logo, ficamos cercados por 30 deles. Eles nos encaravam, como se estivessem tentando nos intimidar. Elinalise deu um passo à frente, a mão pairando sobre a espada em seu quadril. Suor frio cobria sua testa. Com esses números, não havia como corrermos. O que deveríamos fazer? Poderia agarrar 2 deles, Zanob em meu braço direito e Cliff em meu esquerdo, e usar minha magia para dar um salto voador, mas e quanto a Kishirika e Elinalise? O homem aparentemente encarregado pelos soldados avançou em nossa direção. Sua voz estava rouca, mas vibrante quando disse: Nós somos os guardas pessoais da Rei Demônio Imortal Atoferatof, que governa o território de Gaslow. Ele falou fluentemente na língua humana. Por ordem real dela, por favor, entreguem Lady Kishirika e venham conosco para o castelo. Atrás dele, os outros cavaleiros puxaram seus esboços e os compararam a Kishirika da vida real. Seus rostos demonstraram bastante confusão. Como Nokopara suspeitou, a imagem não se parecia em nada com Kishirika porque a Toff não tinha detalhes sobre isso, mas embora ela não se parecesse com a mulher que foram instruídos a encontrar, gritar a plenos pulmões que era grande imperador do mundo demônio foi o suficiente para atrair a atenção de qualquer pessoa. E se dissermos não?
Ele na lise gracejou. Os guardas imediatamente sacaram suas espadas. O barulho ensurdecedor de lâminas saindo de suas bainhas ecoou pela área. Não vamos ter misericórdia de vocês. Não que eu fosse capaz de dizer a força de uma pessoa só de relance, mas até eu podia ver que essas pessoas eram experientes em batalha. Havia uma diferença marcante entre um novato e aqueles que haviam resistido a muitas lutas, e esses soldados eram, sem dúvidas, do segundo grupo. Senti que eram muito mais capazes do que um bando de cavaleiros quaisquer. Você não deve ouvi-los. Se permitir que te levem para o castelo, não há como dizer o que poderá acontecer com você. Estamos falando da rei demônio Atoferatof, argumentou Kishirika. Ela não é nada além de uma completa imbecil. Franzi as sobrancelhas. Ela tinha razão. Por que deveríamos concordar em deixar essa suposta idiota nos prender? Não tínhamos negócios com Atof. Tínhamos que encontrar uma maneira de escapar disso. Ah, mas espera aí, a grama de que precisamos não está embaixo do castelo. Talvez possamos entrar sorrateiramente. Não, vamos ser realistas, nunca vi essa grama antes, então nem saberia o que procurar. Enquanto eu hesitava, o líder dos cavaleiros removeu seu capacete. Eu imploro. Seu cabelo era vermelho flamejante e seu rosto estava desgastado pelo tempo. Ele nos deu um sorriso suave e abaixou a cabeça. Se você não vier, temo que minha senhora vá nos punir. Juro que não vamos te tratar mal, então, por favor. A maneira como ele se curvou foi bastante sincera. Eu costumava ser o tipo de japonês que não se importava em dizer não às pessoas, mas não era mais assim. Quando alguém falava de forma tão sincera, era difícil não se sentir obrigado a fazer um agrado. Não confie em uma palavra do que ele diz. Atof não é o tipo de pessoa com quem você pode ter uma conversa razoável. Kishirika tinha gotas de suor frio escorrendo pelo rosto. Obviamente havia mais nisso do que ela estava demonstrando. Ouvi sobre o que vocês estavam falando, disse o velho capitão cavaleiro. Também cultivamos grama-socas no território de Gaslow, então sabemos como cultivá-la. Se desejar, podemos fornecer um vaso para você levar para casa. Então, por favor, venham conosco. Ele continuou com a cabeça baixa. Não senti nada além de honestidade emanando dele. O homem e seus subordinados poderiam ter nos capturado à força, mas ele estava se esforçando para fazer um pedido. Eu não sabia absolutamente nada sobre Atof, o único rei demônio que eu conhecia era Badgad, mas ter um superior como Atof era sem dúvida difícil. Já que estamos nesse assunto, falei, o que Lady Atof tem contra a Lady Kishirika? Se possível, gostaria de saber a razão pela qual ela esteve perseguindo Lady Kishirika pelos últimos 6 meses. Há 1 ano, minha senhora veio a esta cidade em busca de um frasco especial de licor que era produzido no território Gekura, mas Lady Kishirika roubou e tomou tudo. Ah! O capitão suspirou. Minha senhora estava muito ansiosa por aquela garrafa, então ficou furiosa com a afronta. Ela nos chamou de nossas estações de trabalho em casa e ordenou que procurássemos a culpada. Infelizmente, não sabíamos da aparência atual de Lady Kishirika e o esboço que tínhamos dela não era preciso o suficiente para ser útil, então não estávamos tendo sorte até agora. Tudo bem, entendo sua situação. Usei minha magia para colocar algemas em Kishirika.